Assuma o controle com a nuvem. Accenture, que venha a mudança. Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Estamos aqui com o Fabrício Brasil. Tudo bem, cara? Tudo bem. Muito bem. Vamos lá. Você é neurocientista, engenheiro, empreendedor. Nós vamos falar hoje... Ô, Mandíbula, nós vamos falar, sabe do que hoje, cara? De implante cerebral. Que isso, cara? Pesado, né? Absurdo. Vamos falar de Neuralink, obviamente, que está na moda, né? Quero saber sua opinião, trocar um pouquinho de ideia, falar um pouquinho sobre ética e tudo mais também. Enfim, tem bastante assunto aí. Antes, agradecer a Accenture pelo nosso patrocínio, que está viabilizando esses papos super legais aqui. Mandíbula, mais uma curiosidade legal da Accenture. Não sei se você sabe, das 100 maiores empresas do Brasil, todas são clientes da Accenture. Sabia disso ou não? Não, eu não fazia a menor ideia, cara. Todas, das 100 maiores, cara. Os caras são loucura. muito fera. Muito legal. Ô, Mandíbula, conta... Deixa eu botar aqui na imagem. Cava, quem mandou pra gente hoje foi o Empório Flare. O arroba dele está aí na tela, mas pra quem tá nas plataformas de áudio é arroba Empório Flare, F-L-A-I-R. Eles são um empório que faz... Me enrolei aqui, desculpa aí. É o empório Você está perdoado. Eles são um empório... que faz a ponte dos consumidores com os pequenos produtores e fazem curadoria para restaurantes. Ó, e a gente tem hoje um queijo meia cura, um queijo parmesão, uma goiabada cascão, uma pessegada, uma geleia de morango e uma manteiga. Muito bem. Você viu, essa geração não sabe ler? Complicado, né? Cara, é o seguinte. Você já viu alguns episódios. Se você não comer, eu vou comer sozinho. Tá? Opa! Então, vou puxar aqui. Eu quero experimentar essa manteiga aqui. Tem nem que pedir duas vezes não, cara. Tá tranquilo. Você gosta de goiabada com queijo ou não? Adoro, cara. Adoro queijo. Queijo, pão, Então, fica à geleias. vontade. Foi uma... Ô, Fabrício, como é que você caiu nessa história, cara? Você se formou em engenharia. Da onde surgiu a história do cérebro na tua vida? Legal. Pergunta clássica. Cara, quando eu tava na É uma faculdade... bosta a pergunta, né? Não, é excelente. Todo mundo faz, cara. Porque assim, é curioso. Hein? É curioso, porque assim, quando o nome é muito pomposo, eu acho, sendo bem sincero. Neuroengenharia, que é o que eu trabalho hoje. E todo mundo fica curioso, mas você é o quê? Você é médico, você é engenheiro. Então, desde o colégio, na verdade, eu pensava já em ou ser médico ou ser engenheiro. E ficava naquela dúvida, caramba, o que eu vou fazer? E pensar na medicina, assim, era muito legal. Tem tipo sangue frio para sangue, para dores de outras pessoas, sabe? Ah, isso é fácil. Dor das outras pessoas. A questão é manter a calma. Imagina você ver alguém em um acidente, Tô alguém brincando. que tá quebrado, né? Não, assim, precisa ter um jeito pra isso, cara. Não é fácil. Eu sou tranquilo, assim, eu consigo administrar bem. E eu pensava, nossa, eu quero ser médico para trabalhar principalmente no pronto-socorro, assim, no SAMU, por exemplo, sabe? Porque o que eu não queria era ser médico e ficar dentro de um consultório. Aí eu pensei bem e falei, não, acho que engenharia combina mais comigo. Aí, durante a engenharia, eu descobri a engenharia biomédica, que até então, né, eu sou um pouco velho já, até então... Para com isso. Quantos anos você tem? Eu fiz 41. Então você tem quase 40. 39 é quase 40, 41 também, né? A questão é assim, que há pouco tempo atrás não tinha uma graduação de engenharia biomédica, só tinha pós-graduação. Ela era uma pós da engenharia elétrica. Aí eu falei, vou fazer engenharia elétrica, faço pós-engenharia biomédica. Comecei na biomédica, troquei para mecânica, mas com um projeto, eu fiz graduação na engenharia elétrica, mestrado na engenharia mecânica, mas com um projeto bem voltado para engenharia biomédica. Era para fazer uma máquina para testar aneurisma, stents para aneurisma em 3 meses, simular 10 anos em 3 meses, um teste de fadiga. Fiz uma máquina, patenteei, mas o meu sonho mesmo era trabalhar com interface cérebro-máquina. Com quantos anos? Isso eu terminei graduação acho que com 23. Você patenteou alguma coisa com 23 anos, ô Mandíbula? Não patenteei nada. Eu também não. Tô zoando ele, mas eu também não patenteei nada com 23 anos. Cara, mas olha que calúnia, assim, o Cava não patenteou nada, mas é o cara maker do Brasil que tem um monte de ideia, um monte de livro legal. Eu gosto assim, convidados puxa-sacos. Não puxa o saco dele não, que eu vou ficar ouvindo a semana inteira agora. Ele vai mandar mensagem pra mim todo dia lembrando isso. Pô, Mandíbula, mas é sério, eu admiro o trabalho que o Cava fez, sabe, Esse é o convidado que a gente precisa ter aqui. Eu admiro também, mas eu não fico falando. Lá. Boa. Não enche o ego dele. Vou ficar mais tranquilo agora, então. Então, assim, eu queria muito mexer com interface cérebro-máquina, que era neurociência.
Aí eu via muitas coisas do Nicoleles. Nicoleles era um excelente o pesquisador. maior nome brasileiro, né? Da área, né? Assim, o que ele planejava, o que ele fazia, o que ele mostrava, eu achava fantástico. Falei, caramba, quero fazer isso. Eu quero ajudar pessoas, por exemplo, que sofreram amputação, sofreram um acidente vascular encefálico. Como é que eles podem reabilitar? Então, utilizar a engenharia em direção a essa parte médica aí. Aí eu surgi, né, veio a ideia de fazer mestrado em neurociências. E assim que eu terminei, o Nicoleles me convidou para trabalhar com ele. Você morava onde? Eu morava em Tübingen, na Alemanha. E aí você veio trabalhar com ele aqui no Brasil ou não? Ou você fez... Isso. Ele trabalhou em Duke também, né? Em Duke, é. Aí ele foi para a Alemanha 2 vezes, e nas 2 vezes a gente se encontrou, assim, durante o meu doutorado. E nós conversamos as 2 vezes, ele falou assim, vai fazer o que quando você terminar? Eu falei, cara, vou voltar para o Brasil. Para onde? Falei, não sei, porque a regra dos bolsas brasileiras eram engraçadas. Nós éramos obrigados, eu acho que super correto, eles me pagam a bolsa para aprender, eu tenho que dar devolutiva para o país. Só que até aquele momento, até antes de eu vir para cá, nós éramos obrigados a voltar sem fazer nada. Assim, eu tinha 2 propostas de pós-doc e uma proposta de empresa para ficar na Alemanha. Tinha que dizer não para todas, porque eu tinha que voltar para o Brasil pelo contrato, para ficar desempregado. Aí o Nicoleles falou, quer trabalhar comigo? Eu falei, pô, vamos, né? Com certeza. Ele falou, estamos criando um programa novo lá de neuroengenharia. Então eu vim para cá, para o Brasil, em 2013, para ajudar a criar esse programa. Então nós criamos a primeira pós-graduação em neuroengenharia do Brasil. E então, assim, igual eu estava falando anteriormente, né? O nome é muito... Quem não escuta, quem não entende, fala assim, caramba, né? Uau, nem sei o que é, mas uau. Porra, Fabrício, mas é uau, cara. Você tá acostumado. É muito legal. Você tá acostumado, mas você tá mexendo com o cérebro das pessoas. Você acabou de falar, é uma ciência muito nova. Quando você começou, não tinha ainda a graduação para isso. Não tinha. E puta, cara, é um negócio muito, muito legal. Cara, eu gosto bastante, sabe assim, eu estou muito feliz que eu sou apaixonado pelo que eu faço, estou num lugar que eu adoro trabalhar e que, você comentou no comecinho, né, ele nos dá a possibilidade, inclusive, de tentar criar essa veia empreendedora, de tentar sair do tradicional, que é simplesmente pensar em academia, paper, academia, publicação científica. Então, estou bem realizado. Muito legal. Eu entrevistei o Nicoleles para um podcast que eu fiz no UOL. E você trabalhou com ele no projeto do The Walk Again, né? Isso. Você sabe o que é esse projeto, Mandíbula? Não é aquele projeto relacionado à Copa de 14? É esse mesmo. Perfeito. Eu lembro do pessoal falando muito sobre esse projeto porque ia dar o pontapé no jogo inicial da Copa. A pessoa tetraplégica ia chutar a bola. Eu lembro disso. Explica pra gente, cara, esse projeto, como é que nasceu, durou quanto tempo? Esse projeto é um projeto muito legal. A ideia dele era assim, ó, vamos pensar, acho que a ideia inicial, quando surgiu mesmo, era que um paciente levantasse, caminhasse da lateral do campo até o centro do campo para dar o chute de abertura da Copa do Mundo. Para fazer isso daí, a gente hoje, sem implante, a gente não consegue. Isso é um trabalho que requer uma precisão de movimentos muito mais complexa. Então tinha que ser implante cerebral. Não, tudo bem, mas vamos lá. Mas na época que vocês estavam falando isso era ficção científica. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos não, ninguém tinha feito isso. Ninguém tinha feito, mas assim, a questão é, a parte do implante, você ler o sinal e conseguir decodificar para realizar o movimento, era factível. Tudo bem, vamos lá. Alguém já tinha feito um teste para teste de viabilidade. Mas era ficção científica, cara. Era um negócio muito, muito à frente do tempo. É aquele negócio da fronteira da ciência mesmo, sabe? Sim. Assim, é um projeto que ele vai instigar todo mundo, todos os pesquisadores. Para você ter uma ideia, foram 156 pessoas, cara, que trabalharam nesse projeto. Do mundo inteiro. Das mais variadas disciplinas. Todo mundo que imagina, cara. De psicólogo, fisioterapeuta, TO, enfermeiro, médicos, engenheiros, roboticistas, povo da TI, de análise de sinais, assim, era bem complexo. Eu até vou ser um pouco agora tiete aqui. Eu acho engraçado que eu lia muito antes, para fazer o meu projeto do doutorado, eu tinha que ler muito esses trabalhos para escrever uma proposta boa para ser aprovado, né?
financiamento da Alemanha. E tinha um cara que trabalhava com o Nicoleles, que é o Lebedev, um russo. E eu sempre lia, falei, caramba, Lebedev, Nicoleles. Eu conheci o Nicoleles, beleza, né, tive contato mais próximo. Aí, de repente, nas reuniões, estava o Lebedev e eu discordando do Lebedev, cara. Falei, caramba, que louco. Sentindo... Não quer dizer que ele estava errado, né? Não, simplesmente eram mas... opiniões distintas. Assim, eu falei, olha, eu acho que essa solução é muito boa para isso, para cá talvez uma outra. E a gente foi muito legal, foi uma experiência assim fantástica. Muito legal. No Walk Again. A gente tá com umas fotos aqui na tela. Cara bonito. Mas aí, lindo, o robô, né, que você tá falando. Cara, quanto tempo de projeto? Só para ter uma ideia. Cava, eu cheguei em Natal em março de 2013. E já tinha esse projeto já engatilhado, né? Então entrei, nós começamos a fazer... Eu fui sujeito do primeiro experimento lá, assim, com EEG, que é a eletroencefalografia, que capta o sinal cerebral de maneira não invasiva, mais ou menos em junho. Então eu caminhava utilizando o EEG, que era para ver assim, o quanto do meu sinal cerebral eu consigo decodificar durante a caminhada. Então, sim, pegava uma pessoa que andava para poder ler o sinal do andar. Isso. Aí eu fui um dos primeiros sujeitos para esse sinal do EEG que nós utilizamos na Copa, né? Aí, mais ou menos em novembro, nós começamos a vir muito para São Paulo. Novembro, dezembro, assim. Aí em janeiro nós mudamos para São Paulo, mudou um time, o core assim, da equipe mudou para São Paulo, era mais ou menos umas 8 pessoas. Alugamos uma casa aqui. Segundo. Fica à vontade, cara. Tem Perdão. água aí, ó. Foi vacilo. É o nervoso porque o nosso Mandíbula Popstar está na presença dele. Mandíbula dá muita força, valeu, mandíbula. Aí então nós ficamos aqui 6 meses diretão nesse projeto. E fomos para a França 2 vezes para trabalhar com a empresa que estava construindo o Exo, né? Que é a BIA, a empresa. E era muito legal, assim, que no começo a gente trabalhava mais ou menos ali umas 10 horas por dia. Isso foi escalando, foi para 12 horas, 14 horas, 16 horas dentro do laboratório, 16 horas. Aí você tem que ir para casa, ir de volta, grava meia hora de caminhada, mais tomar banho, lavar louça, roupa, blá, blá, blá. Cara, a gente estava quase um zumbi no final. Mas foi extremamente gratificante, sabe? Imagino. Mas eu lembro que teve muita coisa foi conturbada, né? Esse projeto inicial que você falou, puta, o cara vai levantar, não sei o quê. Aí a TV, puta, isso não dá tempo na TV, enfim. Imagino todas as dificuldades que vocês tiveram, mas no final deu certo. Deu certo. Agora, cara, eu tenho a sensação de que isso foi muito mal divulgado no Brasil. Eu tô errado ou não? Não, você está certíssimo, cara. Eu acho que assim, no Brasil, até depois que teve o chute, que todo mundo esperava, né, já estava ciente do que ia acontecer, e viram que gastaram, né, foi utilizado pouco tempo para filmar, para transmitir, na verdade, porque eles têm uma filmagem gigantesca. É que nós tínhamos contrato, né, que a gente não podia filmar nada, então toda a filmagem oficial era da FIFA. Mas isso é um padrão deles. E eles têm toda a imagem. E assim, apesar e todos os direitos. Apesar do zoom que deu lá, porque eles não mostraram muita coisa, eles continuam não segurando a imagem, eles não mostraram. Mas tem muita coisa legal, assim, a gente foi... acho que, se não me falha a memória, foi 7 segundos que mostrou durante o chute, alguma coisa assim, foi bem curto, 9 segundos. Mas eles tinham filmado bastante tempo, assim. Agora me conta uma coisa. Das imagens que estão aqui, volta uma do robô azul ali. Essa é a Tractana que o cara usou ou não? É similar a essa? O de trás. O de trás desse monstro azul, é isso? Você consegue ver que tem uma perna mais fina atrás. Sim. Tem uma outra imagem que eu passei para vocês aí que aparece com mais detalhe o robô de trás. Tem até o rosto das pessoas, os quadradinhos de todos os 156 participantes do projeto. Aí dá para ver um pouquinho melhor lá atrás, né? Uhum. Mas basicamente esse da frente, ele é uma versão anabolizada, né? Ele já tem melhorias. É o Robocop. É a versão 2.0. É a versão 2.0. Ambos. É o pro exército. Eles ficavam aqui em São Paulo, no laboratório da ASDAP. Quanto pesa isso? Cava, não sei de cabeça, cara. Mas essa é a versão que foi para a Copa. Essa é exatamente isso é no auditório da Neoquímica Arena,
auditório não, desculpa, né? No subsolo, lá perto do estacionamento, nós criamos uma estrutura para montar o nosso laboratório lá. E isso foi um pouco antes ou um pouco depois do chute, eu não me recordo. Eu tenho foto dos dois momentos. E que motor que vocês usam aí? Aí era motor de... Como é que chama? Me fugiu a memória. Mas com óleo. Sei. Pneumático. Pneumático, mas com óleo. Era... Tá. E energia tem também? Como é que vocês... Ali eram motores individuais. Nós tínhamos, na mochila que ele está usando, né, que ficam os acionadores, os acionamentos. Eram mais ou menos que 12 a 16 para diferentes juntas. Aí aquela versão 2.0 que você viu já é uma bomba apenas, para controles melhores de acionamento para juntas. O peso, não me recordo se é 80, 120, alguma coisa assim. 80 quilos, eu acho. É bem porque pesado, a gente utilizava também um aparelho chamado 0G, que dava sustentação para o Exo. Se você olhar todos os vídeos que aparecia, que o Miguel mostrou aí, do Exo caminhando, sempre tinha o Exo preso, assim, ele não estava levantado, mas ele estava anexado ao dispositivo, e duas pessoas do lado, sempre. E até se você olha, uma curiosidade, Cava. Nessa imagem aí tem um cara super lindo, que todo mundo prestou atenção só nele. Lá no cantinho esquerdo ali. Você é esse pica-pau aqui? Exatamente. Esse que ninguém percebe. Então, assim... Mas você estava ali de segurança para essa máquina. Porque assim, eu vejo só um negócio desse, cara, é dificuldade para todo lado. Obviamente que a maior dificuldade é fazer a interface cérebro-máquina, né? Essa é a coisa... Mas o robô em si, cara, é uma dificuldade bastante grande, né? A gente vê, sei lá, tipo Boston Dynamics, não sei o quê. As primeiras gerações todas, cara, os caras usam com suporte porque o bicho caía pra cacete, né? E outra coisa, né, cara? Vocês estão na grama aí. Exatamente. Então, assim, pra gente, cara, eles falaram assim, ó, segurança em primeiro lugar. Então, o Exo estava sempre suspenso nesse 0G, esse equipamento, e sempre tinha duas pessoas do lado. Então, aqui a gente não tinha o Exo, não tinha o 0G. Nós levamos pra cá com um guincho que a gente empurrava, mas para demonstração não podia ter o guincho, né? Então tinha duas pessoas do lado e mais 3 atrás. Guincho que nem aqueles que tiram motor de carro, né? Aqueles pequenininhos. Isso, exato. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês, obviamente, devem ter testado isso antes. Sim, inúmeras vezes. E esses testes já foi... Na época que vocês fizeram, era o primeiro ser humano usando esse tipo de tecnologia ou não? Eu acho que sim, Cava. Eu lembro que tinha um exoesqueleto na Alemanha, desculpa, nos Estados Unidos. Eu até tenho foto vídeo com ele também. Mas ele era elétrico. Uhum. Ele era elétrico, muito maior e com muito barulho, muito lento para caminhar. Mas ele tinha a história da interface cérebro-máquina? Não. Ele era um exo que suspendia a pessoa para caminhar. Mas aí não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por isso que eu estou te falando, entendeu? Acho que não estou desmerecendo o robô. O robô é uma desgraça para fazer, é uma dificuldade muito grande. Mas a graça dessa história aí é você fazer um cara que não tem hoje o motor, né? O cara é paraplégico, tetraplégico, conseguir andar. Exato. E assim, teve uma coisa que aparentemente é uma ideia relativamente, se você parar para pensar, é simples. A ideia do Miguel foi tentar dar feedback para o paciente. O que acontece com esses caras? Ah, legal. O que acontece? Um problema muito grande que os pacientes reclamam de todo o exoesqueleto, que eles não sentem que faz parte do corpo deles. Tanto próteses quanto órteses. Próteses principalmente. Então você é amputado, tem um braço... Você pega aqui o pão, beleza, você está vendo que está pegando, mas você não sente. Você não sente. Você tem só o retorno visual. Exato. Aí o que a gente fez aqui? Colocou a ideia do Miguel, foi o grupo lá da Alemanha, de Thun, de Munique, Gordon Chang. Colocou como se fosse uma colmeia no pé do paciente, do exoesqueleto, que tem sensor de pressão. Então o paciente, o exo, quando caminhava, tocava no chão e nós estimulávamos o braço, porque da lesão para baixo eles não sentem. Estimulávamos o braço. Aí o que acontecia? Sempre estimulando o braço. E depois fizemos um outro estudo, até falando assim, olha,
você tem na tua mão aqui, como se fosse um tabuleiro, você mexe a tua mão e para uma direção você vai aumentar a frequência, para outra você vai aumentar a intensidade. Então imagina você caminhando no chão duro. Como é que você sentiria essa vibração no seu braço? Os caras posicionavam assim, ó, é isso daqui. Agora na grama, agora na areia. Então todo mundo fazia de forma individual o seu padrão de sensibilidade e no final era muito semelhante o que eles todos descreviam. Aí o que a gente fazia? Depois de certo tempo, quando a gente estimulava o braço, nós víamos na perna, na área da perna cerebral, que eles estavam como se eles estivessem sentindo a perna deles caminhar. Então eles passaram a, entre aspas, né, incorporar aquele exoesqueleto. Então é uma sensação de feedback que eles têm, que eles tiveram, né, que a gente acredita que ajudou muito nesse processo de reabilitação deles. Legal demais. Cara, é impressionante, né? Essa coisa do cérebro, né? Demais, cara. De se autoprogramar para ter esse entendimento novo, né? O Fabrício, e cagaço para não dar certo na hora? Rolou? Com certeza, né, cara? A gente testa inúmeras vezes. Eu sei, cara, mas é a cagada do teste, Exato. né? A gente testa inúmeras vezes. Mas sempre tem um risco, né? Nós fomos para lá, fizemos alguns testes. Durante os testes, vamos simular agora. O que a gente fazia, né? A gente não tinha muita informação da FIFA de como é que seria o chute. Aí falou assim, não, vamos fazer, sei lá, vamos simular um ambiente verdadeiro. Aí colocávamos som nas caixas de som bem alto, torcida, vibrando, flashes de luz, que a gente não sabia se ia ter luz, se ia ter flash em cima, para gerar aquele estresse. E algumas vezes, né, não dava certo. No começo, aí começa você fazer cada vez mais e errar cada vez menos. Porque o que você está falando é o seguinte, uma coisa é você que está ali, outra coisa é o cara que está nervoso pra caramba e que o cérebro dele está sendo lido pelo sistema. E esse cérebro com ruído de imagem, de som, de flash, pode gerar uma distração muito grande e a máquina não fazer a leitura certa, é isso? Perfeitamente. Então, assim, desde o começo a gente estava ciente que isso poderia acontecer. Então, nós criamos, já tem uma imagem até no paper principal que a gente publicou, que mostra o tempo de trabalho, o tempo de treino dos pacientes em cada uma das fases que eles participaram. E numa dessas fases tinha muito claro a escalada do estresse. Então, assim, de uma hora para outra, sem avisar para eles estavam caminhando em cima de um exoesqueleto que não era esse daí, era o Locomat, e de repente, pum, luzes piscando, barulho ensurdecedor para gerar o estresse. De repente entrava um monte de pessoas na sala, sem o paciente estar sabendo, para gerar o estresse. O que acontece sob estresse? O sinal muda, com certeza absoluta. Então a gente tinha que treinar bastante, né? Tanto o classificador, para não cometer o erro, quanto para os pacientes, né, que eram 7, 8 na verdade. Eram 8 que trabalhavam assim, direto com a gente para a gente tentar minimizar o erro, né? É muito legal, cara. É um projeto magnífico, cara. Agora, eu queria entender o seguinte, como é que funciona tecnicamente? Você tem lá um leitor, que hoje em dia tá até barato você comprar esses leitores. É um leitor tradicional desses de EEG que você compra hoje em dia? Não tem nada de especial no leitor em si, ou tem? Boa pergunta. Vou tentar não ser tão nerd para explicar. Cara, seja nerd. Um pouco então, bem de leve. Tem um teorema chamado Teorema de Nyquist, que fala que a taxa de aquisição de dados ela tem que ser no mínimo 2 vezes superior à taxa que você quer reconstruir o sinal. Então, por exemplo, a tua faixa de interesse é de 10 Hz, tem que coletar com no mínimo 20 Hz. Isso é o mínimo do mínimo. Por que isso? Para eliminar ruído? Não, para quando a gente reconstruir o sinal, imagina assim, se eu tenho... Estou sendo bem nerd por tua culpa, hein? Seja. Imagina que você está coletando um dado com 10 Hz, tá? Então você tem assim 10 oscilações em um segundo. Uhum. Aí você quer coletar, sei lá, com 20 Hz agora. 20 Hz, então você tem a chance com 20 Hz de pegar os pontos e na hora que você for reconstruir esse sinal, você conseguir ainda estar em cima de mostrando uma reta. Ao invés de construir o que você está falando é o seguinte, se eu tenho uma frequência maior,
como esse sinal não é limpo, ele pode ter, ele pode ter, porque assim, é um sinal analógico, então ele pode ter uma oscilação. Então se eu tenho menos dados nessa frequência, eu posso pegar um ponto ali que está de repente numa oscilação para cima ou para baixo que pode dar aumentar a margem de erro. É isso ou não? Isso, mais ou menos por aí. Tá. Então, assim, nós temos que coletar o dado com uma frequência maior. Para esse caso, nossa faixa de interesse era em torno ali até 40 Hz, né? O principal ali de 8 a 13 ou então de 15 a 30, mas vamos pensar em 40. Então nós temos que coletar dado para ser seguro, 256 Hz. Nós fizemos com 2000 aqui, eu acho, mas era 512, alguns momentos 512, alguns momentos 2000. Mas 512 é suficiente para a gente trabalhar com uma margem de erro de... Eu não sei se você sabe, mas hoje em dia vende esses para ajudar você a dormir, né? Você deve ter visto. Sim, sim. Esses carinhas aí, colhem a quanto? Você tem ideia ou não? Acho que o mais famoso hoje em dia no mercado é o Emotive Epoch. O Emotive Epoch é o mais simples, coleta com 128. E o Emotive Epoch Plus com 256. 128 é o suficiente para fazer muitas brincadeiras. Não, e eu fico imaginando o seguinte, cara, é o suficiente para uma faculdade que não tenha grana para comprar um melhor, Exato. Já possa deixar na mão de cientista para começar a estudar essa história, começar a fazer teste. Perfeito. Eu acho que o pessoal que começou... Eu acho que o Emotive Epoch teve um papel muito importante nessa divulgação da neurociência da interface cérebro-máquina, porque ele possibilitou que laboratórios sem recurso financeiro pudessem ingressar na área. Tá. Agora, vamos lá. Agora, você também trabalhou em pesquisa, não em ser humano, de fazer o implante cerebral mesmo, né? Introduzir, você colocar, abrir o cérebro e botar o implante. Lá onde eu trabalho tem bastante. Eu não trabalho tão diretamente, mas eu tenho um projeto que está nessa área, mas no geral eu trabalho com a parte não invasiva principalmente. EEG, né, para fazer interface cérebro-máquina, que a gente talvez vai falar mais para frente, e neuromodulação. Mas vou te dar um exemplo de um trabalho que a gente faz com a parte invasiva. Imagine nós temos lá, a gente trabalha com 2 modelos animais, ratos e sagui, que é o nosso primata não humano. Sagui de tufo branco, aquele macaquinho da orelha com tufo na orelha, branquinho. Que tem muito lá em Natal, assim, tem na rua, nos postes. E como eles andam muito na fiação, às vezes eles se queimam. E quando eles se queimam, eles são doados, eles são pegos, né, pelo IBAMA e são doados para a gente, para ajudar na reprodução, para trocar a linhagem. E às vezes assim, chega animal tão queimado que a gente tem que amputar e ver se dá para salvar a vida dele. E como a gente tem esse animal que já tem amputação, ele nos possibilita fazer estudos com próteses em animais. Porque o Conselho de Ética, né, o Comitê de Ética, que você falou ainda há pouco no comecinho, ele é muito severo. Ninguém vai aprovar que você pegue um animal, ampute para fazer um estudo. O que é bom, né, cara? Perfeito, é fantástico. Assim, tem muita gente que nos critica, né, critica a experimentação animal porque não entende, que acha que dá para fazer tudo no computador. Não dá, cara. Hoje em dia a gente não consegue. É um assunto muito delicado. Exato. Mas esse exemplo que você deu é um exemplo legal, cara. Você está pegando um animal que já foi amputado. Isso. Então, assim, qual que era a nossa ideia? Seguindo a ideia do Walk Again. Olha, a prótese, ela tem uma aceitação ruim entre pacientes por não ter feedback tátil. Podemos dar feedback tátil para o animal também? Tem alguns estudos que já fazem isso. Mas, assim, a nossa ideia era pegar um animal, criar uma prótese para ele, colocar um sensor de pressão nela, e toda vez que o animal encosta em alguma coisa, nós vamos estimular, primeiramente de forma não invasiva, colocar um vibrador, estimula o braço, e depois de forma invasiva. Porque assim, será que se eu estimular o córtex sensório-motor, o S1 do animal, com um padrão semelhante ao que a gente vai ver do outro lado, que é o lado saudável, o lado que está inteiro, ele vai ter o mesmo tipo de resposta? Essa é a nossa ideia. Então, esse trabalho está em andamento, tem 2 alunos que já trabalharam nele, um trabalhou, terminou, o outro está concluindo agora. Mas a gente faz muita coisa com o implante cerebral lá, muita. Vou te dar outro exemplo legal. Imagina assim, ó, que eu estou com fome, quero pegar esse pão. Então, para pegar o pão, eu tenho que mexer a minha mão, pegar, trazer para o prato.
Exemplo fantástico que eu vou comer já agorinha. Para fazer isso, eu sei que o meu córtex motor do outro lado, o contralateral, está ativado. Então, assim, olha, beleza, a área da mão do Fabrício, do braço, está sendo trabalhada. Isso a gente já sabe. O que acontece com as outras áreas? A gente não sabe tão bem até hoje. Então, assim, pensando nessa ideia, dentro no Parkinson, vou começar uma outra história. O Parkinson tem uma evolução da doença que você começa... acho que o sintoma mais comum que as pessoas têm é o tremor, né, do paciente. E a baratinesia, que é para iniciar um movimento devido ao tremor. O paciente começa a tremer e começa a tremer tanto que ele não consegue mais controlar nada, não consegue pegar um copo com água. Então, tem duas soluções. Uma solução medicamentosa, que é a levodopa, que ela funciona fantasticamente por 2 anos e depois para de fazer efeito. Então você começa... O organismo se acostuma com ela. Você começa a tremer, aí o médico fala assim, olha, tá tremendo, tá num nível muito alto, vou dar levodopa. Aí dá levodopa, pum, cai. Aí fica lá, platô embaixo e começa a subir de novo depois de 2 anos. Então, assim, se você tomou levodopa já, a alternativa é fazer uma estimulação cerebral profunda, que é o DBS. Como se fosse um pedaço desse tamanho aqui assim, inserido dos 2 lados da cabeça, está chegando no tálamo, para fazer uma estimulação cerebral. Funciona bem. Tem paciente que treme um pouquinho ainda, mas dá para ter uma vida normal. E nós começamos a fazer um estudo lá, foi o nosso antigo colaborador, chamado Rômulo Fontes, fez primeiro com ratos, e depois... ao invés de estimular o cérebro, estimular a medula. Então, é uma cirurgia muito menos invasiva. Você põe um eletrodo sobre a medula e faz uma estimulação, né? Então, o paciente, ao invés de ter a cabeça aberta dos 2 lados, ter risco de infecção, abre a coluna ali, em cima da coluna, põe um eletrodozinho, no outro dia ele pode ir para casa. Fizemos isso daí com ratos. Aí, o primeiro estudo com saguis foi feito lá no nosso instituto, com o primeiro primata não humano, na verdade, né? Usamos o sagui, foi o Maxwell Santana, que está hoje na UFOPA. E depois disso daí foi feito aqui em São Paulo, no hospital, acho que no Einstein ou no Sírio, um dos dois, com pacientes humanos. E nós vimos, e foi visto assim, que a estimulação da medula ela é melhor do que a estimulação DBS, a cerebral profunda. Isso é uma surpresa ou não? Porque eu que sou leigo não... Cara, foi assim, é muito legal pra gente ver que a pesquisa que saiu lá do modelo animal chegou no ser humano até relativamente rápido, 8, 10 anos, 8 anos mais ou menos, eu acho. Então, assim, foi legal. Mas assim, aí voltando nesse caso do implante cerebral, você tem um animal que tem o sintoma de Parkinson, você faz, né, a gente sabe onde que está a área do Parkinson, a substância negra. Então, se eu colocar eletrodo lá, eu vou ver que tem menos atividade. Mas o que acontece com toda a conexão cerebral? Aí o que nós fizemos? As matrizes de eletrodos, de implante, em diferentes posições, com diferentes profundidades. Então, eu vou, na verdade, quando eu faço esse implante que tem múltiplas áreas, eu consigo ver ao mesmo tempo o que acontece com o animal quando ele tem essa evolução do Parkinson, quando eu ligo a estimulação, o que acontece com toda essa circuitaria. Então, com base nela, eu programo o computador para o computador simular depois o que vai acontecer. O contrário, não consigo fazer isso antes, se eu não tiver a parte animal. Não dá para fazer porque a gente não conhece, cara. Então, assim, né, claro que tem a parte ética super importante. Igual eu falei para você, ninguém aceitaria amputar um animal para fazer um estudo desse. Tem comitê de ética para todos os estudos que envolvem animais. Tem representante da população né, de defensores de animais para aprovar também os trabalhos. Mas é muito útil e muito legal a evolução que isso nos permite. Legal. Ô Fabrício, esses implantes cerebrais, que tipo de precisão precisa ter, cara? Porque você está implementando, não é só enfiar no cérebro um negócio. Perfeito, perfeito. Cara, é legal, assim, você... Olhinho do engenheiro, brilhando. Cara, mas é legal.
A mandíbula também concorda comigo, ele tá sorrindo ali. Mas é um assunto inacreditavelmente interessante, cara. Cara, então, nós estamos falando de quê, cara? De microns, de Exato, de nano, microns, de micrômetros. Então, assim, o pessoal que vai fazer... Até vou dar um passo atrás aqui pro prezado ouvinte do Fork Podcast. Olha lá. O Cava me deu uma dica super legal 1 ano atrás, quando a gente se conheceu. É mesmo, cara. De fazer... essas matrizes que a gente faz, elas dão bastante trabalho, porque... imagina, Cava, que tamanho... Põe para mim na sua mão aí o tamanho que seria um rato. Então, vamos lá. Você tem rato... Eu já vi ratazanas do tamanho de cachorro lá em Santos. Mas, cara, eu sei que eu já... eu assisto Discovery Channel. Eu sei que tem ratos, cara, que o cérebro é menor do que um dadinho, cara. Exato, é perfeito. muito pequeno. E aí eu fico imaginando, se é menor do que um dadinho, pra você botar... O problema não é nem o neurônio ser pequeno, o problema é como é que você enfia as agulhas todas num espacinho tão pequeno, Perfeito. né, cara? Agora imagina um camundongo. O camundongo é aquele ratinho branco, pequenininho. Qual que é o tamanho do cérebro dele? É menor que um centímetro. É, por aí. 1 centímetro. O cérebro inteiro. Então, assim, é muito pequeno. Então, assim, para você quer atingir uma área específica, tem lá o Atlas, você tem a precisão fantástica do Atlas, né? Então, o pessoal tem que fazer um estudo matemático muito bom para construir a matriz para fazer o implante. Então, o Cava deu uma ideia. Prezado ouvinte do Fork Podcast. Olha lá, mandíbula, eu sirvo para alguma coisa. O Fork deu uma dica... O Cava deu uma dica super legal de como produzir essa matriz com impressão 3D. Makers. A gente já makers. Nós fazemos hoje com brocas e papel post-it, cara. Post-it, para conseguir furar o papel na posição correta. Eu não lembro, que eu te mandei um desenho, não foi? Você fez um desenho na mão lá durante o evento. Você falou assim, eu falei do problema, né? O que acontecia? A gente não consegue imprimir porque, por mais que tenha impressoras com super resolução, você tem que fazer 2 camadas e mais uma camada embaixo que vai ter, tipo, o negativo, né, que vai estar à altura, umas pilares de torre, com altura diferente, com furos em 2 camadas para o eletrodo descer em linha reta. O que acontece é que as impressoras ainda a gente não consegue fazer uma impressão. Você fazer com usinagem, só que fica muito caro, né? Aí a ideia foi da usinagem. Vamos pegar então 2 placas, furar e colocar a matriz de impressão de baixo para cima, a gente consegue fazer bem até, mas a acumulação dos furos não. Eu não lembrava qual solução eu dei, mas eu lembro que eu fiz um desenho para você. Foi, nós compramos agora uma CNC com uma super resolução. Hoje em dia a gente está melhorando bastante. Eu acho que 1 mês nós vamos conseguir fazer isso daí legal. Porque a dificuldade, cara, falando tecnicamente, não é a precisão, cara, é a acurácia. O teu problema não é a precisão, é a acurácia. E isso é muito difícil. No nível que você precisa, né? Isso é muito difícil. Então, assim, a precisão tem que fazer o cálculo matemático e o pessoal tem o Atlas para saber onde é que vai ser o implante. E a parte da inserção também é importante. Quanto mais rápido você insere, mais neurônio você mata. Então, nós temos hoje um dispositivo... Pera. Vamos lá. O rato que você está trabalhando, ele está vivo. Tá vivo. Se não tiver vivo, você não consegue medir nada. Ele tem, como todo ser vivo, ele tem neurônios que estão morrendo e nascendo. Estou falando besteira ou não? Se ramificando, enfim, tá? O cérebro ele é vivo nesse aspecto, certo? Tá. A hora que você encosta num neurônio, tem uma chance de matar o neurônio, é isso? Isso. Assim, quanto mais... Vamos pensar assim... Em você, se eu pegar aqui, sei lá... Meu não, vamos usar o do mandíbula. Vamos pegar o mandíbula, então. Se eu pegar o mandíbula aqui, enfiar uma barra de ferro nele de uma vez, assim, cara... Pera. Vai... Tudo bem, mandíbula? Tá sossegado? Confortável. Confortável? Confortável. Continue. Pode fazer um estrago muito grande. Se eu fizer um negócio, uma cirurgia para fazer uma inserção... Tá parecendo o outro podcast que ele ia lá. O mandíbula só sorri ali. Ele gosta. Assim, no cérebro, se eu colocar uma inserção lenta, eu danifico menos a estrutura. Então, preservo... O que é lento para você?
Lento é micrômetros por segundo. Caralho, isso é muito lento. Exato. Aí a gente, na mão, a gente não faz. Aí nós temos me fugiu o nome agora. Mas é um braço robótico? É uma mesa cirúrgica que nós temos que faz essa inserção com o passo que nós desejamos. Essa mesa, imagino que é muito similar a essas que fazem operação de cirurgia robótica. Cara, o nosso centro cirúrgico, nós temos 2 lá. Eles são como se fosse uma UTI de um hospital. Assim, é super aparelhado, super controlado, sala limpa, estéreo. Então, assim, é super legal. Estereotáxico que chama. Sim. Então, ele faz a angulação que nós planejamos antes de fazer o eletrodo e faz a inserção com o passo que nós desejamos, com a velocidade que nós desejamos, para tentar preservar mais ainda, né, o tecido e poder aproveitar por mais tempo. Depois da cirurgia, o que acontece? Você fez primeiramente assim, ó, antes da cirurgia você tem que treinar o animal. A tarefa que você quer provar se ela vai funcionar ou não. Que seria o controle. Não. Quando se fala em controle na ciência, tem esse grupo experimental e controle pode confundir. Tá. Então, assim, no grupo experimental, você quer fazer, por exemplo, assim, olha, vou treinar um animal que, se ele está com sede, ele tem que dar uma pirueta, eu dou uma água para ele. Se ele der pirueta, eu dou Ou água. apertar o botão vermelho, por exemplo. Perfeito, exato. Então, você No caso do treina... mandíbula, é melhor a gente fazer o mais simples. O que acontece é que... Com a barra que você enfiou nele, não vai rolar uma pirueta, cara. Foi mal, mandíbula, eu não queria te matar, não. Ele tá gostando. Então, assim, demora bastante para você treinar um animal. Imagino, Aparentemente cara, é simples, mas não é simples, cara. Não é Demora. nem um pouco simples. Demora. Então, Desculpa te interromper, você comentou sobre a gente pode usar mais tempo. Na melhor das hipóteses, nós estamos falando de quanto tempo? Mastiga direito aí. já chego lá, daqui 1 minuto eu chego lá. É esse o tempo? Esse é o tempo. O que acontece é o seguinte, Cava. Quando eu faço essa cirurgia, eu treinei o animal, fiz a matriz, fiz a cirurgia. Nossa, fantástico, estou captando neurônio disparando. Verdade, está captando. Está no lugar que você quer? Então você não sabe. Então você tem que esperar fazer todo o treinamento, depois que terminar, sacrificar o animal, fazer, né, uma análise histológica para ver assim, olha, será que o eletrodo que eu planejei com tanto carinho, demorei 1 semana para fazer uma matriz, fiz a cirurgia, treinei, blá, 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 estava no lugar correto? Só na análise histológica você vai poder conseguir provar isso daí. Então é um trabalho bem complexo, né, bem desafiador para conseguir executar. Eu imagino. Porque é um negócio tão delicado, né, fisicamente falando, e como é uma área muito complicada, você não tem depois como enfiar uma câmera lá para ver onde tá, né? Não tem. Tá. Então esse é um desafio grande mesmo. Mas eu tinha te perguntado, quanto tempo, a partir do momento que você faz uma inserção dessa no neurônio lá, quanto tempo você tem de pesquisa? Boa, depende. No geral, o que acontece... Caramba, tá difícil essa goiabada aqui, eu não consegui provar, Você não ela ia tá... passar no teste do macaco lá. Eita, cara. Depois eu pego. Daí que eu pego pra você, vai. Olha aí. Ô, cara. Rapaz. Olha aí o Cava. O que eu quero saber é o seguinte, você fez um implante desse no animal. Quanto tempo você consegue utilizar esse implante? Porque você falou que o neurônio pode morrer. Essa estimulação vai diminuir o tempo de vida, a vida útil de um neurônio ou não? Assim, pensa assim, ó. Todo material que você insere no cérebro ele é um corpo estranho. Por mais que a gente... Então, assim, dentro da neurociência, da neuroengenharia, engenharia biomédica, ali, tem a parte de materiais. Então, você tem que criar materiais que sejam menos reagentes, né, menos inflamatórios possíveis. Então, você faz a inserção, mas por mais que você se planeje, você não tem material perfeito hoje em dia. Acontece... Que você usa? Titânio? Tungstênio. Ah, é? Lá é tungstênio, no nosso grupo, né? Uhum. E acontece, imagina assim, ó, esse aqui é o eletrodo, fiz uma inserção. Em volta dele, eu passo a ter um encapsulamento, que assim, o cérebro começa a perceber que aquele é um corpo estranho
e começa a isolar aquele corpo estranho do resto do cérebro. Isso pode demorar para acontecer. Às vezes vai de, sei lá, 1 mês a 3 meses. Tem animal com implante com 2 anos. Você vai perdendo neurônios com o passar do tempo. Por exemplo, com um eletrodo eu consigo captar de 1 a 4 neurônios, mais ou menos, 5 neurônios talvez. E com o passar do tempo você tem ali uma matriz de 64 eletrodos, cada um captando uma média de 3, você tem bastante eletrodos, bastante neurônios sendo captados, uma precisão absurda de tarefa. Assim, ó, o cara, sei lá, imagina que preensão. Nossa, toda vez que ele vai fechar os dedos, eu capto ali com 99% de precisão. E você vai perdendo neurônios com o tempo, nesses 2 meses, 6 meses. No final você vai ter, sei lá, 20 neurônios, 20%, 30%. Mas apesar de ter 30% apenas, como você treinou a tua máquina todo esse período, essa porcentagem não baixa de 100 para 30, ela baixa de 100 para 84, 83. Então depende. Você pode ter estudos, né, que vão ali de 6 meses a 2 anos, matrizes captam um sinal bom ainda hoje em dia. Entendi. Agora, vamos lá. Quero saber o que dá para fazer com essa história, né? Então, a partir do momento que eu tenho um implante no cérebro, que eu consigo pegar uma informação elétrica do neurônio, certo? Perfeito, perfeito. Mas eu quero saber na prática, tá? Então, por exemplo, depois a gente vai falar com calma do Neuralink, quero entender um pouquinho, não sei o quanto você acompanha deles, mas o que tipo de informação eu consigo extrair? Porque assim, se eu fosse contar, sei lá, sobre isso para minha mãe, ela fala assim, pô, mas aí dá para ver o que ele está pensando? Que tipo de informação eu consigo extrair do cérebro? Excelente, excelente. De forma invasiva, você consegue captar bem mais. Imagina assim, ó, um exemplo clássico que nós usamos. Você está diante de uma orquestra sinfônica, um monte de instrumento, e você está do lado de fora do teatro. Você pode escutar alguma coisa lá, olha, beleza. Você sabe o que o Mandíbula vai estar tocando com o violino dele? Não consegue captar. Ele não vai estar tocando nada com esse violino. Mas eu entendi o ponto. Você consegue ter uma informação maior inserindo Exato. Tá, vamos Então, lá. o EEG eu capto de forma externa, né? Tá bem longe da fonte de sinal. Eu não tenho tanta precisão de informação assim, mas eu consigo utilizar para muitas coisas. Não, mas eu já quero ir lá para frente. Você fez, você abriu e colocou lá dentro do cérebro. Isso. Que tipo de... Porque assim, tecnicamente falando, você está captando um sinal elétrico. Exato. Mas eu quero entender a tradução. Que tipo de informação você consegue compreender desse sinal? Basicamente assim, eles têm formas de onda diferente, que a gente chama de spike, é o disparo neuronal individual. E podem ter amplitude diferente, né, e tempo diferente para executar cada tarefa. Tá. O que acontece é assim, você olhando para esses spikes, você consegue ter classificadores que vão dizer assim, olha, tarefa A, esses neurônios disparam, tem esse padrão de informação. Perfeito, mas vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Uhum. Vamos supor que está no futuro e você enfiou um implante no cérebro do mandíbula. E você pediu para ele andar, ou dar uma pirueta, ou escrever o nome, não importa, alguma ação. Aí você ensinou a máquina, assim, olha, quando a pessoa pensa na letra A, quando a pessoa pula, quando a pessoa faz este movimento de fechar com a mão, você conseguiu ensinar a máquina o que é que o cérebro está movimentando ali quando faz esse tipo de ação. Aí você veio com essa máquina treinada e enfiou no meu cérebro. Uhum. Você consegue falar assim, puta, olha, agora eu sei que o Cava está escrevendo A, que ele está dando a pirueta, ou é uma coisa muito particular? Depende. Para coisas motoras, é bem possível assim, que eu consiga aproveitar bastante da informação. Para outras coisas já não. Sempre imaginar a letra A, isso já é um padrão mais complexo. Hoje em dia, a gente tem estudos que utilizam ressonância magnética funcional que conseguem já decodificar, imaginar letras, mas assim, ainda está bem longe do que você imagina, tipo, ler o pensamento do cara ao mesmo tempo. E coisas mais rústicas, por exemplo, raiva, sentimentos
Porque assim, uma coisa é você falar assim, pô, o cara tá pensando na palavra quadro, é uma coisa. Agora, por exemplo, ele tá com raiva, ele tá com medo, esse tipo de coisa dá para captar? Dá para captar por área. Você consegue ver assim, na área, uma área fica mais ativa do que outra. Então, a parte, esses sentimentos, de forma genérica, brutos, você consegue captar bem. A parte de motora, você consegue captar super bem e conseguir até transpor, né, o que você aprende contigo e passar pro mandíbula, dá para fazer tranquilo. Mas essa parte de comunicação que o pessoal sempre tem esse sonho, né, de mandar uma mensagem telepática para o outro, a gente está um pouco distante ainda. Você acha que vai ser viável? Eu acho que é viável, não no curto prazo, nem médio. O que seria longo prazo? Aí se Tá. tipo assim, Não, tá bom. perguntar para mim, eu vou dizer que eu acreditaria, sei lá, 50 anos. Miguel Nicoleles talvez fale bem antes. O Miguel Nicoleles ele é bem mais audacioso do que eu nas projeções dele. Mas ele acerta, o cara tem história fantástica, né? Uhum. Eu ainda sou um pouco cético para algumas coisas, sabe, Cava? Eu acho que a gente vai chegar lá algum dia, mas vai demorar um pouquinho ainda. Tá bom. Nós falamos sobre tirar a informação. Quero saber sobre imputar a informação. Né? Inception. Não quero nem tão pro futuro assim, tá? Não tão pra ficção assim. Mas, por exemplo, motor, a gente já consegue, né? Por exemplo, eu tirar uma informação de movimento e jogar para um braço robótico ou no exemplo que você deu, fazer com que ele de alguma maneira sinta no braço que ele está pisando na grama. Mas a Sim. dúvida é, no futuro a gente vai conseguir fazer com que esse implante diga para ele que ele está sentindo pisar na grama ou não? É boa pergunta. Eu acho que é possível, sim. Há mais ou menos, acho que foi 2012 ou 2013, saiu um paper lá do nosso grupo, Carolina Kunick, que era uma das coautoras, com Miguel Paz Vieira e Miguel Nicoleles, que fez a primeira comunicação cérebro-cérebro. Cara, isso é muito legal. Sabe o que é isso, Mandíbula? Eu imagino pelo que ele acabou de falar, mas na prática eu não faço a menor ideia. Sabe o que eu acho mais legal nessa história? Não é nem o cérebro-cérebro, é cérebro-cérebros. Mas explica. Cara, isso é muito legal. Mas explica do paper aí. O paper foi assim, ó. Hoje em dia, o que eu... Vou dar um passo atrás, Cava. Prezado ouvinte do Fork Podcast. Imagina assim, eu gosto de uma explicação bem simples para explicar o que é interface cérebro-máquina. Imagina que você é uma pessoa saudável e sofreu um acidente vascular encefálico, né? O nosso tradicional derrame. No derrame, você, ou hemorrágico ou isquêmico, você vai ter uma parte de tecido que vai morrer, né? Ou por hemorragia ou por falta de oxigênio, de alimentação e nutrientes no geral. Então, assim, a informação ela sai da parte mais externa da cabeça, que chama córtex. Então, ela sai daqui. Quando ela começa a descer, tem uma esfera aqui no meio. Então, a informação não desce. Para continuar, né, sair desse lado aqui para mexer meu braço direito, por exemplo. A esfera pode ser uma bola de sangue represada lá. Exato, uma bola de coágulo. sangue, perfeito. Então, a informação não desce. Mas você consegue gerar. Ou seja, eu consigo captar ali no cérebro que ele está mandando a mão mexer. Exato. Mas esse sinal elétrico não chega na mão. Exato. Aí o que a gente faz com a interface cérebro-máquina hoje? Nós lemos com o EEG, passamos para o computador, igual eu falei, o EEG ele não consegue captar qual neurônio está disparando. Perfeito. Ele não consegue captar qual neurônio está disparando, mas ele consegue saber assim, olha, aquela área da mão está ativa. Sim. Então eu mando para o computador, interpreta esse sinal. É como se fosse, assim, acho que dá para, até porque a gente está falando de eletromagnetismo, é como se fosse um barulho. Ele fala assim, olha, na minha base de dados aqui, este barulho significa mexer o braço assim, assado. Uma associação boa. Então assim, você consegue pegar esse sinal e enviar para uma prótese ou para uma órtese anexada no braço para fazer a reabilitação do paciente. Até a gente tem uma startup legal sobre isso daí. Nós vamos falar das suas startups aí, cara, tem coisa bem legal aí. Legal. Aí, então isso é interface cérebro-máquina. O que o pessoal fez com a interface cérebro-cérebro? Você tinha um animal aqui, né, em Natal,
E o animal ele é treinado para uma tarefa de discriminação. Então, assim, você apertava uma barra, você recebia água, na outra não recebia nada. Veio uma luz, por exemplo. Olha, veio uma luz. Aperta a barra da esquerda. A luz piscou 2 vezes. Barra da direita. Qualquer tarefa que ele tem que aprender a E se ele discriminar acertasse, duas ele tarefas. ganhava algum, sei lá, um chocolatinho, alguma Exato. coisinha pra... Então, esse sinal, a gente já sabe o que acontece quando ele aperta a pata. O sinal está muito bem mapeado. E a gente sabe o que acontece também na parte sensitiva, no córtex sensório motor, quando ele está tocando lá. E uma outra tarefa legal, assim, ó, imagina, vou terminar essa história. Então, tinha um animal em Natal e um animal em Duke, nos Estados Unidos. O animal daqui recebia o estímulo Visual da luz, né? da luz, executava a tarefa, nós pegávamos esse sinal, codificávamos, mandávamos pela internet para Duke, lá decodificava e estimulava o córtex sensório motor do animal que estava lá. E o animal falou assim, olha, a informação que eu recebi foi essa, então vou para esse lado. Foi aquela, vou para o outro lado. Tá, o que você está dizendo é o seguinte, o macaco que estava lá em Duke, ele não sabia se tinha piscado uma vez ou duas. Mas o macaco daqui avisava para ele, ó, piscou uma vez, então aperta lá o botão tal para Isso. te ganhar o chocolate. Eram ratos, mas é isso aí mesmo a ideia. A ideia era essa. Então o animal conseguiu discriminar e assim, melhor ainda, se o animal de lá fizesse correto, o animal de Natal recebia mais recompensa. Então o animal de Natal se esforçava mais para fazer melhor a tarefa para receber mais recompensa. Então essa foi a primeira comunicação cérebro-cérebro. Mas eu me perdi, Carlos, você tinha perguntado outra coisa antes. Eu te perguntar para você explicar o cérebro-cérebro. Aí você começou a contar essa historinha e depois você ia contar outra que você não falou. Mas então, eu me perdi na história. Hum. Ajuda a gente aí. Não, a gente falou de Mandíbula. BrainNet, não falou de BrainNet? Não, ou foi antes ainda. Vixe, mas você tava no meio da história Mandíbula do... tá pensando na barra que você botou nele ainda. Não, mas é que ele tava no meio da história do rato, daí ele ia emendar com outra história, mas você nem deu, não. você nem puxou nada. Você Não, só eu, falou, não, depois eu... eu fiquei só escutando aqui. A culpa não é minha, não. Dessa vez... Não, mas A enfim, culpa não é minha. eu esqueci o que tava. Cara, mas é legal demais essa história. Agora, vamos lá. Vamos um pouquinho para pensar em possíveis benefícios. Eu acho que interface cérebro-máquina está bem explicado. Mas cérebro-cérebro, eu posso usar isso para treinar as pessoas. Não estou pensando no Matrix de aprender a pilotar helicóptero, não é isso. Mas eu posso ensinar, por exemplo, uma pessoa que nunca andou a andar. Sei lá, não sei se é um exemplo idiota. Não, essa é a ideia. Essa é a ideia, Cava. Um dos objetivos que a gente tem é de compartilhamento de aprendizagem. Então, assim, imagina que você é um cara muito bom de, sei lá, cirurgia cardíaca. Aí tem o... O Mandíbula. O O Mandíbula joga Mandíbula- muito bem futebol. É não, verdade? não, vou levantar a bola do Mas Mandíbula. é verdade mesmo, jogo muita bola. O Mandíbula, Que é um- você é o cara da cirurgia cardíaca e o Mandíbula... Escolhe uma outra cirurgia aí, Mandíbula. Não, uma não, outra ele já sei onde ele vai chegar no complexa. troca-troca. Vamos mudar de assunto. Não, cirurgia... neurocirurgia. Boa. Neurocirurgia. Tá. E chegou um paciente, acidente de carro, No meu hospital. no teu hospital. E tá só você lá. E o cara tem problemas cardíacos e neurais ao mesmo tempo. O que seria legal? Que o Mandíbula, de alguma forma, conseguisse te auxiliar a executar aquela tarefa para salvar o paciente. Cara, mas você foi mais longe do que eu imaginava. Então, vamos lá. Estamos falando de futuro, certo? Futuro total. O que você está falando é que no futuro vai dar para fazer isso em tempo real. Porque o que eu tinha imaginado quando a gente começou a falar disso era assim, eu vou treinar a cirurgia cerebral e aí eu vou treinar com a informação que veio do cérebro do Mandíbula até eu ficar bom. E aí se um dia eu precisar fazer essa cirurgia, eu já fui treinado. Agora, o que você está falando em tempo real, de repente, esse auxílio pode rolar. Pode rolar. Porque assim, a ideia é semelhante. Como ele vai te passar a informação, ele pode te passar para você aprender ou pode te passar na hora para você executar. Tem hoje um experimento que o pessoal faz com o Nicoleles, com macacos, que são 3 macacos que controlam uma esfera em 3 dimensões. Então, vamos supor que nós 3, nós somos os macacos.
eu vou controlar XY, você controla XZ e o mandíbula YZ. Uhum. Então, cada um só controla 2 dimensões. E nós temos que mexer, sei lá, esse copo está aqui, temos que levar o meu pão até o meu copo. Tá. Eu só posso executar 2 dimensões, e você 2, ele 2. Então, o que acontece? Os macacos, de forma colaborativa, tentam um ajudar o outro caso alguém esteja ruim. Então, assim, se o mandíbula fez um negócio correto, você fez correto, e eu fiz ruim, vocês tentam compensar o meu erro para que essa tarefa seja executada de melhor maneira. Legal. Então, isso dá para fazer já hoje, está sendo executado, mas a ideia no futuro é semelhante ao que você está falando aí. Provar um queijinho também tá uma delícia, viu, cara? Tá muito bom. Tá muito Cara, bom. tem uns nacos de goiabada muito bom, hein? Tem, tá? Eu achei uma delícia os 3. Ali, os 4, na verdade. Escuta, o exemplo que a gente deu de cérebro-cérebro, novamente foi com o motor. Sim. Você acha que vai para outras áreas também? Eu acho que vai. É porque, assim, o motor é uma evolução mais simples pra gente hoje, né? E talvez a mais necessária, né? Se a gente olhar no espectro de deficiências e não de evolução. É de se pensar, Cava. Eu acho que, assim... Porque você acha que isso pode ir, por exemplo, para algumas síndromes? Com certeza. Com certeza. Eu acho que quanto mais a gente conhecer o cérebro, quanto mais a gente conhecer conexões... Tá, vamos lá. Você acha que... Estamos no campo do achismo aqui, tá? Sim, total. Mas você acha que eu, por exemplo... Eu não estou fazendo piada, tá? Vai parecer... Não estou sendo irônico, mas assim... Eu, por exemplo, eu não tenho um problema de depressão. De repente, eu posso ajudar o mandíbula, que de repente tem uma tendência a ser depressivo. Não é verdade, mas estou dando um exemplo fictício aqui. Tem tendência a ser depressivo. De repente, eu, com o meu cérebro, de alguma maneira, posso ajudar ele a lidar com isso. Você acha que no futuro a gente pode ter esse tipo de coisa? Pode. Eu acho que sim. Eu acho que é ficção. Hoje é ficção. Mas eu acho totalmente viável. E... Você falou de um ponto seríssimo, né? O mal do século. Depressão tá bombando. Não, e com pandemia piorou muito. Pesquisas, né? E tá feio o negócio. Síndrome do pânico tá evoluindo para, né? Esse é um bom exemplo. A gente tava falando lá, você deu o exemplo da cirurgia, né? Mas se a gente vai fazer em tempo real, isso é uma coisa que seria do caralho. Sei lá, eu tive uma síndrome do pânico agora, e aí, de repente, você vai plugar o meu cérebro no cérebro de alguém que vai me ajudar a passar por isso, neste momento. Então, essa é a ideia, cara. A ideia é que você consiga que legal essa porra, compartilhar esse conhecimento. Imagina assim, um médico aí, neuropsicólogo, né? Sei lá, que tenha que tratar pessoas com depressão. Cara, quanto mais você conhece como que aquela pessoa tá, como ela reage diante de experimentos, diante de fatos, mais você consegue ajudá-las. Então tem, até hoje em dia, mesmo sem transferir informação nem nada, conhecer como se comporta já ajuda a ter tratamentos, né, intervenções mais eficazes. Desde intervenções que envolvam aí, interface cérebro-máquina, envolve realidade virtual, tudo pode colaborar, cara. Muito legal. É um universo muito rico, muito rico. Escuta, o que disso já está rolando? Por exemplo, eu vi outro dia uma notícia que um cara na Suíça, ele recebia o sinal do cérebro, ele não conseguia se movimentar. Ele recebia... Ô, Mandíbula, traz umas colherzinhas que tem ali, cara, porque nós estamos apanhando aqui do... Eu tô apanhando violentamente. É que essa pazinha aqui, ela é lindinha, mas é para esse pote muito aberto, ela é ruim. Eu faço interface cérebro-máquina, mas não consigo manipular uma colherzinha para pegar a coisa. Nessa hora, os seus macaquinhos estão rindo de você lá. Esse aqui é goiaba. Goiaba. Morango. Morango. E o pêssego. E pêssego. Valeu, Mandíbula. Valeu, Mandíbula. Então, vamos lá. Esse cara na Suíça, ele não conseguia andar, acho. Ele chegava o sinal, né, não era totalmente obstruído, mas chegava muito fraco. E eles botaram... Essa foi a minha leitura do que eu consegui entender do paper lá. Eles conseguiram amplificar o sinal. Então não chega a ser uma interface cérebro-máquina, mas você tem ali uma máquina, né, de alguma maneira entendendo e ampliando. E aí conseguiram fazer o cara andar.
O que mais disso já está funcionando e que não está só em pesquisa? Você falou que vai falar depois, mas já puxando aqui o ponto. Uhum. Uma das ideias da startup que a gente está fazendo é usar isso daí. Tanto para reabilitação, tanto utilizar a interface cérebro-máquina, então o sinal cerebral que vai comandar o músculo, quanto a gente chama de interface homem-máquina, que é pegar esse sinal fraco, amplificar e ajudar a executar o movimento. Fazendo isso daí, você fortalece esse loop. Então, assim, imagina, né, que o cara sofreu lá o AVE, não consegue mexer a mão, ou então, assim, consegue muito pouco, muito fraco. Então, a informação que deveria descer em linha reta, ela tem que criar novas conexões, faz uma volta em cima dessa bola aí. Então, ela tem um atraso e chega muito fraquinha, porque chega pouca informação para as células musculares. Se eu consigo captar essa informação e ampliar, tanto para fazer uma estimulação, chama de estimulação elétrica funcional. Como é que chama essa startup, Fabrício? Essa chama Brain Access. Bota umas imagens dela aí, Mandíbula. Desculpa te interromper, consigo botar um amigo nesses seus testes aí ou não? Consegue. Depois a gente vai falar disso então. É essa? Essa daí é para ajudar a caminhar. Então, paciente com AVE de novo, né? Eles têm muitas vezes o que eu chamo de pé caído. Eles não conseguem levantar a ponta do pé para caminhar. Pô, pra subir escada é uma desgraça. Caminhar, cara. Caminhar, você não consegue caminhar, porque assim, como você não levanta a ponta do pé, você joga o corpo pro outro lado, detona a sua coluna. Porque é como se estivesse manco, né? E aí você tem que balançar o pé para... Você joga o corpo pro lado para tentar fazer um pêndulo, para fazer um passo. Quando você fala de levantar o pé, você está falando do pé só ou você está falando da perna inteira? A ponta do pé, principalmente. Tá. Você não consegue levantar a ponta do pé. E só isso já é suficiente para detonar tudo, né, já você consegue andar. Você tem que jogar o corpo pro lado para fazer um pêndulo e anda meio que de lado, bagunçando sua coluna inteira. Então, essa ideia daí, essa chama G-Axis, que é de gait, né? Gait exoskeleton. É um exo de caminhada. Tem um sensor na palmilha do paciente e toda vez que o paciente levanta a palmilha, eu já aciono o motor que puxa o pé para cima. Então você está vendo o seguinte, o próprio paciente está tentando levantar um pé porque existe esse movimento, só que de uma maneira muito suave, e aí você auxilia com o robô, é isso? Para esse caso, não. Para esse caso, quando ele levanta o calcanhar, ele consegue levantar o calcanhar. Ele levanta o calcanhar, eu digo para o motor, ligue com um delay pequeno, que vai ser a hora de levantar a ponta do pé para ele caminhar. Ele caminhou, o motor desliga, o pé desce de novo. Então ele consegue caminhar sem problemas. Entendi. Muito legal. E é um conceito simples, né? Muito simples, muito simples. Porque você não aí nesse caso você não tem nem o cérebro na história. Nesse caso não. Você tem mais imagem aí, Mandíbula? Tem um videozinho? Esse vídeo aí. Não, vídeo não, porque tá tranquilo. Tem treta com o YouTube. Beleza. Mas esse vídeo mostra o funcionamento, né? Enquanto está numa esteira. Basicamente, toda vez que o calcanhar sai do chão, a ponta do pé levanta, coloquei o pé no chão de volta, o motor desliga e o pé desce. Aquela primeira imagem seria o produto conceito e esse é o protótipo. Esse é o protótipo, exato. Legal. Esse daí, nós acabamos de ser aprovado no Startup Nordeste, que é um edital de financiamento do Sebrae, junto com a VAT Aceleradora lá do Rio Grande do Norte. Legal. Paraíba, na verdade, que eles são, mas é o projeto do Rio Grande do Norte. E então, dentro da Brain Access, nós temos esse protótipo, e temos um para reabilitação da mão. E o da mão vai utilizar tanto a interface cérebro-máquina, com o sinal do EEG, esse daí, quanto a interface homem-máquina. Essa é a versão número 1 do protótipo, né? O primeiro foi o trabalho do Mohamed Zorkot, hoje está fazendo doutorado na EPFL na Suíça. E esse é o Romeu Araújo, engenheiro mecânico, os dois são engenheiros mecânicos, fez o da mão. Hoje a versão nova nós vamos tirar do tornozelo e levar agora para o ombro com motores com acionamento linear, porque esse aqui é mais... Mas para o ombro, por quê? Por uma questão só de facilidade? Facilidade, De conforto? Nós pensamos assim, primeiro tirar na verdade, assim, nessa imagem só para mostrar como é que funcionaria, mas ele estaria na outra perna, porque geralmente um lado fica inteiramente paralisado quando tem uma AVE. Então o acionamento está na outra perna, que é a perna saudável. E o cabo vem pelas costas, é um cabo grande. Se eu colocar no ombro, eu tiro... O que é o problema de hoje em dia? Como o paciente tem fraqueza nesse braço, ele não tem força no braço. Esses motores são pesados. Se você colocar motor na minha mão de um braço que já é fraco, ele vai ficar para baixo.
Então nós vamos colocar o motor no ombro para fazer o acionamento da mão do paciente. Tanto com interface de cérebro-máquina, que é muito boa para reabilitação, quanto essa daí que homem-máquina, que é a muscular, que você falou de amplificar um sinal pequeno, para executar a tarefa do dia a dia. Que é muito mais fácil. Você falou um negócio que a gente não tinha falado, né? A reabilitação, né? Quer dizer, isso pode ajudar o cara a reabilitar e aí depois você tira. Exato, essa que é a ideia. Essa é a ideia. A ideia é fortalecer, porque assim, igual eu falei há pouco tempo atrás, por mais que essa informação demore a chegar, que ela tenha um delay maior, porque ela tem que dar essa volta, criar circuitos novos, criar caminhos novos, né? Ela chega com um atrasozinho, mas eu consigo treinar o meu sistema, o cérebro, esse caminho novo aí, a se fortalecer. Toda vez que eu imagino mexer e a minha mão realmente mexe, olha, eu estou vendo a minha mão mexer, estou sentindo a minha mão mexer, eu posso criar novas conexões. Então, a interface cérebro-máquina é muito boa para ajudar nesses caminhos novos, e a homem-máquina é para usar no dia a dia mesmo, assim, porque ninguém vai querer utilizar, né? Eu sei, estou ciente, né? Ninguém vai querer sair com o EEG na rua, mas o cara pode querer fazer o EEG em casa e reabilitar. O que a gente fez no meu doutorado, por exemplo, lá em Tübingen. Os pacientes eles tinham acesso a uma máquina muito grande, muito pesada, dentro de um laboratório super protegido, blá blá blá, para utilizar uma hora por dia, durante um mês. Depois de um mês, beleza, vai para casa, não tem mais o que fazer. E se eu vender um negócio desse aqui barato, o cara faz em casa... Ele pode ficar o dia inteiro, se ele o quiser. dia inteiro. Aí ele faz com EEG para fortalecer e com EMG para usar no dia a dia, porque o cara não vai querer usar EEG na rua, né? Entendi. Mas eu colocando um negócio no braço pequenininho, com um sensor muscular aqui, corre pro abraço. Muito legal, cara. Como? Ô Fabrício, você acompanha aquele cara, o Hugh Herr? Já ouviu falar desse cara? Não. É um norte-americano e era um baita escalador, e aí ele foi escalar um dia e sofreu um acidente e perdeu as 2 pernas. E aí o cara foi estudar no MIT e tudo. Eu acho que eu já vi o vídeo, sim. E ele faz umas próteses muito inteligentes hoje em dia. E faz com sensor de pressão. Ele colocou sensor que ele consegue... Eu sei quem que é. Eu entrevistei ele uma vez e, cara, ele fala uma coisa que eu acho que é muito, muito poderosa, e que ele diz o seguinte, que o ser humano nunca é deficiente, que a tecnologia é. Né? Ele diz que o ser humano nunca está quebrado, a tecnologia está quebrada. E aí a comparação que ele faz é, cara, você usa óculos, eu uso óculos. A gente não é deficiente. Ninguém olha pra gente e fala, a gente é deficiente. Mas a gente precisa usar óculos. Então ele fala, cara, o cara que precisa de uma tecnologia para andar, uma prótese de perna, é a mesma coisa. Né? Perfeito. Então ele diz assim, cara, que nós não estamos evoluídos ainda, a tecnologia que está quebrada, não é a pessoa. É muito legal, cara. Esse cara aí, ele consegue fazer, cara, muito legal, uma outra técnica, chama de reinervação muscular. Ele conecta como se fosse os sensores de pressão do pé ao nervo. Então, e sabe o que ele fez? Não sei se você acompanhou. Ele reinventou a amputação. Você viu isso ou não? Não dessa forma. Porque o que acontece é o seguinte, na conversa que eu tive com ele explicou isso. O que ele falou é o seguinte, que a amputação, ela rola da mesma maneira que rolava desde a Segunda Guerra. Né? E precisava tirar a perna, tirar o braço, corta, cauteriza e tudo mais. E ele falou que agora, entendendo que a gente vai ter essas possibilidades, você salva o nervo, você joga o nervo para a área onde não vai estar amputada, né? Então, sei lá, o nervo que estaria ali na ponta do pé, você joga ele para a coxa. Isso. E aí você amputa, porque aí o que acontece? A hora que você joga o sensor, da mesma maneira que você está estimulando o braço ali, só que você estimula justamente em cima do nervo que deveria estar na sola do pé, o cara, para isso você não precisa nem treinar ele, porque isso é muito louco, Isso cara. É legal. Isso eu tinha visto já. Hoje em dia, até para fazer amputação, eles já fazem a amputação de uma maneira tal que te ajude a possivelmente usar prótese no futuro. Então já fazem bem cientes, vamos amputar nesse lugar com essa angulação. E os nervos, né, eles conseguem colocar hoje o eletrodo. Eu até tenho um vídeo bem assim, que o paciente está deitado, olhando para cima, e tem algumas pessoas que encostam em lugar específico do pé,
Na hora que encosta, ele tem um desenhozinho, ele fala assim, ó, você encostou aqui, como se fosse o pé dele verdadeiro. E o pé não tá lá, né? Exato, é a prótese. É na prótese que ele faz a estimulação. É muito louco isso. Então tá com uma precisão já super legal, cara. É. Não, e o que é importante é o seguinte, cara. Você pega uma pessoa, por exemplo, que vai amputar hoje. Se daqui 20 anos ela tiver acesso a essa tecnologia, não vai adiantar se a amputação de hoje não for bem feita. Então essa mudança precisa começar a acontecer já, né? Porque mesmo que o cara ainda não tenha acesso, seja uma questão tecnológica ou financeira, daqui 20 anos ele pode ter. E aí se amputar e cortar um nervo, ele não vai ter essa precisão né, do sentido. Assim, felizmente, cara, nós estamos evoluindo bastante, sabe assim, apesar de ter um distanciamento muito grande ainda entre o mercado e a academia, mas tem colaborações bem legais. Eu visitei agora recentemente Campina Grande, fui no NUTES, que é o Núcleo de Tecnologia, esqueci o nome certinho, mas de engenharia biomédica dentro da Estadual de Campina Grande. E lá eles têm uma parceria com o SUS. Então assim, os pacientes, olha, vai chegar um paciente que vai ter que ter uma amputação, vai ter que fazer uma cirurgia. E o pessoal se programa com antecedência para tentar ajudar na cirurgia, para tentar ajudar a criar próteses específicas para aquele cara, dentro do SUS, cara, isso daí. Muito legal. Tem coisa legal acontecendo. Legal. Escuta, vamos falar de Neuralink ou não? Bora. Não sei o quanto você acompanha, né? Eles também não abrem tanta informação, mas eu queria entender um pouquinho o que você acha, cara. Eu sei que tem bastante marketing na história, mas, por exemplo, eles desenvolveram um robô para fazer operação, para poder implantar e conseguir colocar com muita precisão os eletrodos em um neurônio específico. É o que eles dizem. Esse tipo de robô, ele é realmente inovador ou a gente já tinha já tem coisas similares antes? Eu acho que assim, o Elon Musk, ele tem feito muito bem de levantar essa bola de neurociência, de neuroengenharia. E concordo com o que você falou plenamente, ele é um cara do marketing. Ele transparece que ele está desenvolvendo tudo do zero. E muito do que ele está mostrando tem publicações científicas de 10, 15 anos atrás. O próprio engenheiro-chefe dele citou, acho que o Nicoleles, muitas vezes, né? E fica à vontade. Era ex-aluno do Nicoleles, era ex-pós-doc. Um deles, eu não sei qual que é, mas um deles era ex-pós-doc do Nicoleles. E, assim, eles tem muita coisa legal que eles fazem. Eu acho Tudo bem, mas assim, o robozinho dele de operação, me parece ser uma coisa nova. O que eu achei legal que eles fizeram, que eu achei novo, a matriz de eletrodos que você, quando implantava, se ramificava e tinha mais eletrodos nas ramificações. Pegando muitos eletrodos, muitos canais, muitos neurônios ao mesmo tempo. Isso foi uma super evolução. Essa da cirurgia também, do braço, né? Uma coisa legal da cirurgia que eles fazem, eu particularmente não tinha visto, não sei se eles inventaram ou não, mas eles conseguem, com imagens, não sei se é não sei como é que eles fazem o tratamento, mas eles conseguem ver com precisão quais artérias e veias vão estar durante a inserção para eles não conseguirem, para não danificar, preservar o vaso, na verdade, né? Então você tem uma área de aproveitamento muito melhor e com menos danos. Ele usa inteligência artificial para poder prever esse movimento, né, digamos assim. O Fabrício, mas vamos lá, queria entender algumas coisas lá de risco e até de ética, tá? Nós já temos a tecnologia para colocar esse eletrodo. Já. Para tirar o eletrodo, a gente tem? Também, é tranquilo, assim. Eu arrancar o eletrodo... Não, não é assim, difícil, não. Não é uma coisa que traumatiza. Não, a questão assim, que aquela área específica vai morrer, né? Então, quando você faz... Os eletrodos são bem fininhos, tem a espessura de um fio de cabelo, 50 micrômetros mais ou menos. Tem mais fino, de 30 também. Quando você faz a inserção, ocorre esse encapsulamento em volta, mas a área que você fez a inserção, ela continua super funcional. Então, assim, você danifica, mas não mata a área. Tá, mas a minha dúvida é o seguinte, o cara furou a caixa craniana, botou ali a moedinha, né, que parece uma moedinha, e botou ali. Aí, daqui um mês, o cara fala assim, não quero mais brincar. Tira essa porra.
Tô simplificando, obviamente, nenhuma Sim, claro, cirurgia é não, claro. simples. Assim, tira numa boa e fecha ali e beleza. É por aí. Tá. Essa parte não é problemática, não. Tá. Acho que então, talvez as questões principais sejam questões éticas, né? Por exemplo, você bota lá um negócio desse aí, se sua empresa falir, né? Ou sua empresa ser vendida para a China, né? Tô exagerando, mas assim, acho que tem questões éticas nisso, né? Por exemplo, por exemplo, uma coisa que tá saindo lá, eles estão matando muito macaco, né? De uma maneira parece meio exagerada, enfim. Então tem a sensação que eu tenho é que da mesma maneira que ele arrisca e acelera muito com uma SpaceX ou com uma Tesla e que não tem nenhum problema, Uhum. né? Você destruir um monte de foguete para começar a funcionar foguete, tá lindo, entendeu? O problema é se ele tivesse destruindo esses foguetes com gente dentro, né? E ele tá fazendo isso com animal. Então, acho que tem umas questões éticas que talvez sejam mais delicadas, né? Tem sim, Cava. No geral, experimentos que envolvem animais, eles têm um comitê de ética por trás que zelam pela preservação de animais, preservação de evitar dor desnecessária, evitar que o animal seja utilizado e morto em seguida, então para ter reuso para outros experimentos. Mas eu não sei como é que está a questão na China, não. Eu sei que aumentou bastante lá porque teve um problema grande na Alemanha, até onde eu morava, lá em Tübingen. Tem um pesquisador que chamava Nikos Logothetis, que é famosíssimo com animais, com ratos. Famosíssimo demais. E macacos, desculpa. E um repórter se infiltrou como aluno dentro do laboratório e filmou várias coisas e jogou na mídia depois de 6 meses. Falou assim, ocorre maus tratos, ocorre não sei o que lá. E esse cara foi super perseguido, disseram que iam matar a família dele. Mas existiam maus tratos nesse caso? Porque às vezes você fala com um leigo, o leigo não entende algumas coisas. Eu não sei o que fizeram, Cava, sabe? Assim, Tá. eu não acompanhei essas publicações. Tudo bem. Mas Eu acho que assim, a minha dúvida é se alguma coisa não está acelerando demais, entendeu? Porque óbvio pô, eu amo tecnologia, você sabe disso. Eu gostaria que o investimento nesse tipo de coisa multiplicasse por 100. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa ter algumas formas de controle talvez maiores do que a gente tinha antigamente. concordo plenamente. Porque tem questões hoje em dia, não importa se eu estou falando de implante cerebral, se estou falando de CRISPR, se estou falando de inteligência artificial, nós temos um poder muito maior nas mãos agora, para o bem e para o mal. Então, às vezes eu tenho a sensação de que a discussão ela ainda está muito rasa em alguns aspectos, entendeu? Eu sigo o relator. Concordo plenamente, Não, cara. beleza. Assim, Cara, quero falar das startups. Então, você já falou da Brain Exus. Brain-X, Nova Technique. Nova Technique está começando agora. Essa daí é de um outro aluno chamado Mário. O Mário, ele é formado em desenho industrial, tem certificação... O Mário é cadeirante. Tem acho que 17 anos que ele é cadeirante. Então ele convive com todos os problemas que os cadeirantes têm. E vou dar um exemplo, por exemplo, do exoesqueleto. Ele é o quê? Ele é engenheiro, neurocientista? Ele fez desenho industrial e tem certificação de SolidWorks, que é uma bem avançada de desenho de CAD em 3 dimensões. Já projetou um monte de coisa, fabricação mecânica, fabricação industrial, Senai, tem vários cursos. É um cara super, super legal. E imagina assim, um dos problemas maiores que o cadeirante tem é levantar. Então assim, se você é cadeirante, você mora sozinho, é um caos. É o caso dele. Porque você não consegue pegar o leite condensado na prateleira. Por exemplo, Coisas pra gente na são tua corriqueiras. na tua casa você consegue se adaptar até, mas você vai no supermercado, você não consegue alcançar algumas coisas. Você não consegue olhar as pessoas nos olhos. E coisa que a gente não sabe. Ficar sentado dá muita úlcera de atrito, de contato. E o teu sistema digestivo trabalha diferente. Trabalha pior do que ficando em pé. Porque a gente é feito pra... Não é feito, né? Mas nós estamos adaptados a ficar ereto. Então, ficar em pé resolveria 90% dos problemas que ele tem.
Então a ideia dele é fazer uma cadeira de rodas que fique em pé, que use acionamento manual. Um negócio barato, que permita que a pessoa, né, seja segura para não cair e possa usar em vários ambientes. Mas o que você está falando, assim, ela é uma cadeira, ela anda como uma cadeira Isso. de rodas normal, só que em alguns momentos ele pode optar Exato. de deixar ele em pé, é isso? Essa é uma das ideias. Ele tem uma outra que já é automática, mas vai pegar o paciente de frente. Então o paciente, por exemplo, a cadeira está sentado na beira da sua cama, a cadeira vem na sua frente e ela se segura e te levanta. Então você vai controlar como joystick. Já não é uma cadeira de rodas normal. Tem outra funcionalidade. Que é uma outra coisa que pra gente é super bobo e corriqueiro, mas pra quem é cadeirante é uma desgraça. Total. Demais, demais. Então o Mário ele tem acho que 19 ideias, cara. A gente está criando essa startup aí, Nova Technique, para que desenvolvam paulatinamente, né, com o passar do tempo. Por enquanto, a cadeira a manual e a cadeira elétrica. Depois vamos para as outras. Legal, muito legal. Estimule. Essa daí, o nome a gente está até pensando, cara. A ideia era estimular. Né? Estimular, eu falei errado. Não, todo mundo lê estimule. Ah. Quem é inglês, metade lê metade. Lê estímulo e lê estimular. Eu perguntei para os falantes nativos e... Não, estimular está correto. Mas aí alguns leem estímulo também. A ideia é que lembra de estimulação. A ideia é trabalhar com crianças com transtorno do espectro do autismo, principalmente. Né? O dispositivo ele pode servir para inúmeras coisas, como depressão, por exemplo, dor crônica, Parkinson, Alzheimer, dor do membro fantasma, zumbido, crack, depressão já falei, mas enfim. A ideia é assim, crianças com TEA, vou dar um passo atrás. O Leandro, que veio aqui no primeiro podcast, Leandro Matos, ele com a Andressa Roveda criaram a Cogniscience. Cogniscience é uma startup que já recebeu um monte de prêmio no mundo todo, né, para fazer o pré-diagnóstico do TEA. Então, identificar crianças que possivelmente tenham autismo. E o Leandro criou isso daí e ele encontrou um trabalho de uma ex-aluna minha, que é Celina, neuropediatra, fantástica. Ela queria fazer assim, olha, hoje em dia o nosso diagnóstico ele é muito centrado na parte qualitativa, não quantitativa. Tem como a gente pegar o EEG, por exemplo, né, para fazer uma análise quantitativa dele. E a Celina teve vários trabalhos e ela publicou um deles e o Leandro encontrou esse trabalho. Falou, Fabrício, eu achei esse trabalho aqui, achei a dissertação da Celina, achei super legal, podemos conversar mais? Começamos a conversar e vimos assim, beleza, tem um diagnóstico, aí ele tem um outro trabalho de uma outra aluna. Mas peraí, que eu não entendi ainda o que faz. Eu entendi que você trabalha com crianças só ou não? Não, qualquer pessoa. Com pessoas no espectro de autismo. Exato. Mas é para identificar o autismo, o que mais? Não, então, a Cogniscience identifica. Tá. Aí a ideia da estimular veio para ver assim, qual seria o próximo passo. Então teve um outro trabalho de uma outra aluna, que era a Andrea. E a Andrea, ela fez assim, olha, se a gente fizer uma estimulação cerebral de forma tal que a gente consiga diminuir a hiperatividade e movimentos repetitivos, pode ser uma ideia legal para fazer com neuroengenharia, que é neuromodulação, uma das áreas que a gente trabalha. Como se fosse um exercício físico, mas mental, é isso? Exato, como se fosse. Imagina assim, ó, a criança com TEA, a pessoa que tem transtorno do espectro do autismo, que é o TEA, ela tem uma camada do córtex, que é essa camada mais externa da cabeça, muito mais fina do que a nossa. E apesar de ser muito mais fina, tem 5 vezes mais neurônios. E nós vimos um trabalho da Celina, que é o trabalho com EEG, que tem uma atividade neuronal diferente, tanto de intensidade quanto de padrão. E o trabalho da Andrea, que era da estimulação, viu que se a gente estimulasse, conseguiria diminuir a hiperatividade e o flapping, que é o movimento repetitivo, por exemplo. Vou te mandar um paciente, posso? Por enquanto não, mas em breve. E em breve, e pode ser menor de idade ou não? A gente está trabalhando com menor de idade agora. Legal, vou te mandar um... Nós estamos trabalhando hoje crianças de 3 a 12 anos. Estamos com estudo clínico, aprovado, comitê de ética, tudo direitinho. 150 crianças de Natal e Macaíba. Tem que estar lá, né? Tem que estar lá por enquanto. Mas assim, como já virou uma startup, nós estamos começando a produzir o nosso próprio hardware, já com
a certificação da Anvisa, do Inmetro, a gente espera concluir esse estudo rápido para começar a virar produto e comercializar. Quanto tempo nós estamos falando? Se for bem. 1 ano, menos talvez. É pouco tempo. Pouco tempo. Então assim, ó, o que a gente faz agora? Lemos a atividade cerebral, tentamos identificar o padrão de ativação de funcionamento dos neurônios e calculamos qual que é a quantidade de energia de estimulação necessária para reduzir a hiperatividade para que se comporte mais ou menos como uma pessoa típica, né? Pessoa que não tem autismo. Com isso, se isso provar verdadeiro, igual foi no estudo pequeno, a gente espera diminuir a hiperatividade, flapping, aumentar a concentração e melhorar a recepção. Chama de flapping. Flapping é o movimento repetitivo. Tá. Por exemplo, assim, balançar a mão, ou ficar girando a camisa, assim, alguma coisa, né? Não, e como consequência prática, é uma qualidade de vida para todo mundo, né? A família. Total. Então, assim, o que acontece? Eu falei só de alguns fatores, mas, assim, melhorar os estímulos externos. Então, estímulo auditivo, tátil, sensorial, tudo melhora se eu diminuir a hiperatividade, porque a gente acredita que a hiperatividade faz com que sejam tantos estímulos de uma vez que elas não conseguem filtrar. Então, se eu reduzir a hiperatividade, a gente espera melhorar todos esses estímulos aí. Isso, posso imaginar que, se der certo, pode ajudar a pessoa a, inclusive, desenvolver outras coisas, porque ela vai estar melhor, vai estar mais aceitável para ela, porque ela vai estar mais aberta. Legal isso, cara. Essa que é a ideia, cara. E essa startup, por exemplo, dando certo, eu não, no começo imagino que tem que ir na clínica, mas no futuro eu vou poder ter um equipamento desse em casa. Sim e não. Em alemão tem uma expressão que eles chamam de Jein. Jein. Ja quer dizer sim, Nein quer dizer não, Jein quer dizer mais ou menos. Mas o mais ou menos tem a ver com o tempo ou não? De desenvolvimento? Não, tem a ver com a nossa preocupação com a saúde e bem-estar do paciente. Controle. Tá. O Tá. que acontece? Os pais de crianças com TEA, familiares no geral, eles estão muito desamparados. As intervenções hoje em dia, principalmente que são a Denver e a ABA, que são assim comportamentais, elas custam muito caro. São de 20 a 44 horas semanais de intervenção por criança. Então imagina você ter 44 horas pagando aí psicólogo, TO, físio, um monte de profissionais super qualificados, treinados, mas custa muito caro. Tanto para o paciente quanto para o plano de saúde. O plano de saúde não quer pagar. A nossa intervenção... Não, e extrapolando por país também, né, cara? A nossa intervenção, a gente tem uma estimativa... No país que a gente tem o SUS, isso é custo para todo mundo, cara. Para a família, para a sociedade. Nossa estimativa de redução de 99% de tempo e custo para os pais e familiares. Não, e aí tem um outro componente que é a qualidade de vida, né, cara? Porque assim, 90% menos horas que você vai perder fazendo isso. Demais. Né? Aí a criança pode estar com a família, ao invés de estar somente com um terapeuta, né? É claro que é um estudo, está em andamento, né? Mas assim, se comprovar o que nós encontramos no estudo pequeno, vai ser uma estratégia muito legal para oferecer para a comunidade. Até o pessoal nesse ambiente de startup já pensa em dinheiro, né? Quando é que vai se tornar um unicórnio, ganhar muito dinheiro? Por que eu não... acho que tem perfis e perfis, cara. Tem, mas assim, muitos dos que eu conversei, falam assim, entre aspas... Você tá falando com os caras errados. Pode ser. Mas eu entendo o que você está falando. Né? Por que você está cobrando tão barato? Falei, cara, porque por mais que seja barato, eu quero ajudar e mesmo barato a gente vai subir muito, porque a perspectiva no longo prazo é muito grande, muito boa. E você vai ajudar 1 bilhão de pessoas, você vai ficar bilionário, cobrando pouco. Tem 1% da população, cara, tem TEA. Hoje a estimativa. 1% é muita gente, E assim, a gente está acostumado hoje a pensar em criança, né? Criança com TEA. Cara, eles viram adultos. Eu tenho um irmão que tem TEA, uma sobrinha que tem TEA. O irmão tem 24. Minha sobrinha tem 5, 6. 5, 4 na verdade. Mas enfim, tem muita gente que tem... Eles, de alguma maneira, te incentivaram a trabalhar com esse tipo de coisa também ou não? Sim e não. O meu irmão, assim, quando... O meu irmão já é mais antigo, né? Minha sobrinha descobriu um pouco tempo atrás.
Mas a ideia veio do Nicoleles, assim, falou, Fabrício, né, quando eu cheguei de Natal, cheguei de Tübingen, meu negócio era interface cérebro-máquina para pacientes com AVE, que é a ideia da outra empresa, da Brain Access. E eu falei assim, você vem trabalhar, primeiramente, esquece AVC, a gente não tem AVC por agora, walk again, e nós temos pacientes com TEA no Anita. O Anita é o nosso centro de saúde, nós temos um centro de pesquisa e um centro de saúde. E o centro de saúde tinha TEA e falou assim, ó, temos que achar um trabalho com eles. Foi assim, basicamente. Legal. E eu tive que começar a pensar em soluções, pensar em estudos que não fossem somente estudo acadêmico, né? Porque, assim, eu acho super válido ciência básica, algumas coisas você construir, você publicar, mas, cara, a gente tem que dar um passo para frente. A gente tem que parar de pensar em paper, publicação, tem que pensar em... Mas acho que as duas coisas são relevantes, né, Fabrício? São, mas na academia a gente está muito enviesado. Não, sim. Eu tenho... A gente tem discutido isso aqui em vários episódios, né? A gente precisa de uma evolução na academia, uma evolução de mentalidade. Quando a gente fala de Brasil é mais complexo ainda, porque quando você fala de geração de paper, não existe nem muito uma preocupação com qualidade, sim com volume. Tem questões aí, divulgação científica, enfim, tem um monte de coisa aí que cabe à crítica. Mas as duas coisas são necessárias, né, cara? São sim, concordo plenamente. Precisa trabalhar no curto prazo, porque tem gente sofrendo agora, mas acho que também tem que trabalhar na ciência base que vai trazer evolução também no longo prazo. Ó, vou te falar o que eu faço. O que foi minha guinada. Quando eu fui para a Alemanha e tudo eu olhava e falei, cara, que legal isso. Vamos fazer alguma coisinha. Isso dá um paper, vamos publicar. E eles olhavam para mim e falavam assim, não, nós não vamos publicar isso. Eu falei, cara, mas ninguém publicou, dá um paper. Ele falou assim, não, nós não vamos publicar. Porque era assim, algo muito trivial, muito simples. E eles não querem número. Você tava com a mentalidade brasileira ainda. Exato. Então, assim, quando eu cheguei, é claro, eu sou pesquisador, professor pesquisador, tenho que publicar, tá no meu contrato para manter meu vínculo. Publico. Mas o que eu não quero fazer, e eu estimulo os meus alunos a não fazer, é o estudo que simplesmente vai virar um paper. Ah, se eu fizer, legal, será que se eu pegar e jogar uma bolinha dessa altura aqui, a colher vai dar um pulo? Ah, vou fazer. Tipo assim, sabe? Aquele negócio que você faz para virar um paper e morreu ali. Não, eu quero e estimulo os meus alunos, principalmente, mas os nossos alunos, a pensar que pode ser mais. Pode fazer uma aplicação mais prática. Até que, assim, prótese. Né? Falamos aqui ainda há pouco, tem a técnica de reinervação, que dá para você ter controle muito melhor motor. Tem outras que você consegue colocar com vários eletrodos de EMG para ter uma captação de vários músculos para controlar. Se o cara tiver uma amputação aqui no ombro, dos dois lados, e aí? Falei, vamos pensar numa estratégia diferente? Vamos pensar, utilizar, por exemplo, LEDs que estão piscando, anexados no braço, e se eu olhar para um LED e fixar o olhar nele, meu sinal cerebral vai ser modulado naquela frequência e vai executar a tarefa programada. Por exemplo, abra a mão. O LED com 5 Hz. O LED com 7 Hz, fecha a mão. O LED com 9 Hz, passa o indicador. E é legal porque o cara talvez nem perceba isso, mas o cérebro percebe, né? Percebe, o EEG percebe. Então, assim, a nossa... Legal isso, cara. A gente vê assim, isso é prático no dia a dia? Ninguém vai sair usando um EEG com uma prótese. Mas pode ser prático. Para um cara que tem amputação dos dois lados, pode ser prático. Mas eu não vou fazer... Cara, mas isso pode ser prático de um monte de outras maneiras, cara. Pode. Eu vi uma patente outro dia que foi... A patente foi criada, ela não foi dada, tá? Que isso é um outro maluco aí, depois eu te conto essa história que é muito legal. Quem criou esse pedido de patente foi um software de inteligência artificial, não foi uma pessoa. E ele criou uma luz de emergência e que ela pisca numa frequência que incomoda demais as pessoas. Mais do que um estrobo. E a ideia é usar isso para, se tem algum problema num prédio, por exemplo, fumaça, alguma coisa assim,
essa luz vai piscar para obrigar a pessoa a ficar incomodada e sair do ambiente. Porque simplesmente um alarme, muita gente fala assim, é um alarme, não sei o quê. E pega o surdo, pega o cara que tem... Exatamente. Então, esse tipo de coisa que você está falando, de repente pode ter aplicações que a gente não consegue imaginar. Né? Que o cara não vai usar, de repente, para estimular um músculo, mas pode usar para outras coisas. Sim. Legal, cara. Muito legal. Então, a ideia que a gente tem tentado lá no Instituto Santos Dumont, cara, é mostrar que dentro da pós-graduação... Fica à vontade, cara. A água aí, ó. Não. Toma, então. Me engasguei no finalzinho. Ô, Mandíbula, você tem perguntas? Cara, eu não sei se eu consigo formular uma pergunta pra esse papo. Assunto bom, cara. Mas, ó, deixa eu perguntar. Eu vou fechar esse raciocínio, assim. É que lá no Instituto Santos Dumont, cara, a gente tem fomentado os alunos a pensar que dentro da pós-graduação você não está, assim, endereçado, assim, enviesado a virar professor, a fazer paper. Você pode virar um pesquisador, você pode criar uma startup, você pode criar uma empresa e fazer coisas para serem utilizadas pela população. Muito legal, cara. Muito bonito isso. Ô Fabrício, futuro. O que falta para isso ganhar escala ou ganhar velocidade? Conceitualmente, a gente precisa de mais conhecimento sobre o cérebro, a gente precisa desenvolver hardware e software, a gente precisa de grana de pesquisa, a gente precisa de legislação. Qual que é o gargalo hoje para aumentar a velocidade desse tipo de coisa? Acho difícil essa pergunta, cara, bem difícil. Porque assim, todos os pontos que você levantou são importantes, todos. Mas todos hoje são um gargalo ou não? Por exemplo, no Brasil eu sei que falta grana. Falta grana. Mas, por exemplo, hardware, eu vejo coisas muito avançadas hoje. Não me parece ser um gargalo. Software, agora com inteligência artificial, para você entender padrão, também parece que está bastante evoluído. Software melhorou, porque está todo mundo mais ou menos no mesmo padrão. Assim, todo mundo tem acesso às mesmas coisas, às mesmas ferramentas. Não, porque, cara, hoje você tem muita coisa de IA aberta e, querendo ou não, cara, você tem que reconhecer padrão nesses sinais todos. Exato. E IA para isso é uma maravilha. Exato. Então eu imagino que, assim, nessa última década, óbvio que tem que desenvolver, mas o software já não me parece mais ser um gargalo, entendeu? Eu concordo plenamente. Assim, eu acho que é o ponto que está mais forte desse que você levantou aí. Então, mas, por exemplo, conhecimento sobre o cérebro, a gente já tem o suficiente? Não. A gente conhece muito pouco. Mas, assim, nós temos evoluído muito nos últimos anos. Uma coisa que eu acho que a evolução tem ficado um pouco mais, pelo menos me incomoda que não tem sido tanto avanço assim, é a interface cérebro-máquina. A gente já aprendeu coisas novas, dá para fazer, mas ficou assim, tá parado aí. Agora surgiu uma estimulação cerebral que não pega simplesmente a parte do córtex, consegue pegar a parte profunda de forma não invasiva, utilizando ultrassom, com frequências diferentes, que na hora que elas se encontram, elas se amplificam. Ah, legal. Tem umas coisas de impressão 3D nessa linha também, cara. Então, assim, isso tem umas coisas de som direcional, já viu ou não? Já. Uma vez eu fui no museu, cara, e tinha lá... Legal demais, cara. A gente cara. ficava embaixo do lugar e a gente ouvia, dava um passo pra frente e não ouvia nada. Então, sabe aonde forma o som? Na sua caixa craniana. É a batida da micro-onda ali. Sim. Na hora que ela bate na caixa craniana é que a frequência muda e vira áudio. Por isso que eles fazem aqueles fones que tem vibração perto da orelha, né? No osso que vibra, na verdade. Sim. Cara, aquilo é legal demais. Mas legislação, por exemplo. Cara, isso me incomoda muito. Muito. Vamos supor que você está falando com o legislativo aqui, tá? Que tipo de coisa, que tipo de dica, que tipo de pedido você faria? Não é... Eu quero entender o seguinte, o gargalo é o quê? São burocracias? E informação. A gente não encontra, assim, a gente tem batido bastante numa tecla aí de como é que você consegue vender um produto, como é que certifica um produto a ser vendido com autorização tanto do Inmetro quanto da Anvisa. Tem algumas informações genéricas na internet,
mas eu não consigo detalhes e nem consigo preços. Mas isso, por exemplo, a gente não precisaria mudar a legislação no Brasil. Isso o executivo poderia resolver esse problema. Porque o que você está falando é uma burocracia, não é uma... Exato. O legislativo eles fizeram agora, inclusive. Tem nesse dia 12, eu acho, desse mês, que eles lançaram uma atualização de uma norma que estava antiga, já tinha 12 anos parada. Assim, completamente caduca. e dentro de tecnologia não tem nada. Nanotecnologia não existia naquele negócio lá. 20 anos, não lembro quanto que tinha. Mas era bem antiga. Eles lançaram uma norma nova, uma lei nova, que ajudou bastante, está muito mais explicativo, mas, por exemplo, algumas coisas burocráticas ainda estão obscuras. Tá, então quando a gente fala de legislação, a questão não é a gente permitir pesquisa, e sim a gente matar a burocracia. É mais para esse lado. É mais para esse lado, Eu acho Vocês que ainda têm muita dificuldade de compra, de equipamento, não na parte de grana, mas assim de burocracia, de tempo, de prazo, essas coisas? Cara, nós somos uma OS. E a OS Puta, cara, isso é uma desgraça. é uma... Não, cara, é muito bom. Pra gente é muito bom. É uma organização social, né? Ela é uma fundação privada sem fins lucrativos. E nós temos, por exemplo, mais flexibilidade de contratação de profissionais e no caso de demitir. Mas a grana é pública, só que você consegue fazer parcerias com empresas privadas, é isso? Pode ser, mas assim, eu consigo... As nossas compras, elas seguem um trâmite muito mais simplificado do que de universidade, por exemplo. Então, se eu preciso comprar alguma coisa específica para um projeto, ver lá se tem um recurso disponível para aquele ano, quanto é que vai custar, de onde que vai sair a verba, faz os orçamentos e compra. Então, assim, perto da universidade é muito melhor para a gente. Então, mas na universidade é uma coisa que a gente precisaria melhorar. Demais, demais. O pessoal às vezes trabalha com reagente, que trabalha com organismos vivos, fica 3, 4 meses parado na alfândega, não consegue desenrolar por causa que tem uma vírgula errada. Então é bem problemático para a universidade. Isso que eu acho a maior loucura, cara, porque quando... Eu acho que deveria ter muito mais grana, tá? Acho que não tem nenhuma dúvida disso. Mas a grana você ainda pode discutir, entendeu? Porque é tanto problema no Brasil que você ainda pode ter uma discussão. Não, mas esse outro lado precisa mais de grana, aqui precisa mais de grana. Aí existe uma discussão que é justa. Sim, concordo. Agora, essa da burocracia, cara, não faz nenhum sentido, a não ser o fato de que ninguém tá nem aí, né? Cara, vamos viajar um pouquinho para frente. Você acha que essa história toda da gente trabalhar máquina, cérebro, duas dúvidas. Uma é super-humanos, pode ir para essa linha ou não, de alguma forma? Pode. Hoje lá no Instituto nós temos 2 linhas de pesquisa. Interface cérebro-máquina e neuromodulação. A neuromodulação você pode, por exemplo, o pessoal utiliza para atletas, hoje já. É como se fosse um doping que não é pego... Sim, que nem o da gravidez. Porque é uma coisa que você pode dizer que é natural. Então, assim, você consegue fazer uma estimulação cerebral não invasiva e você melhora a atenção, você melhora o movimento das mãos ou das pernas, você melhora a memória, você melhora o raciocínio lógico. Então, assim, como é que você consegue comparar 2 pessoas que não estão em condições iguais? É como se você estivesse dando algum tipo de droga pro cara, só que não é uma droga, ou seja, você não vai conseguir captar isso num exame. Interessante. Eles chamam de neurodoping hoje em dia. Neurodoping, e a discussão ela já existe desde 2012, mais ou menos, assim, eu já vi trabalhos falando a respeito. E fala também com crianças, cara, assim. Até que ponto você pode estimular crianças ou pessoas para que elas melhorem a atividade, o desempenho em uma área específica. Você criar exatamente assim, eu quero... Não é só a questão da desigualdade, né? Tem uma questão ética aí também, né? Eu quero que o meu filho seja o melhor da escola. Assim, até que ponto que isso está dentro da ética, sabe? E até que ponto você, como pai, pode fazer isso, né? Porque tem muita coisa que não é porque você é pai que você pode. Com certeza. Né? Tem, por exemplo... vacina. Mas é um exemplo básico. Você é obrigado a vacinar. Sim. Até o autismo, nem meu irmão, nem minha sobrinha eu estimulei.
eu tenho equipamento em casa, poderia fazer. Deu certo no grupo que eu fiz experimental, no grupo pequeno. Posso fazer neles? Não posso, porque não está aprovado pelo Comitê de Ética. O Comitê de Ética aprovou para fazer naquele lugar com aquelas pessoas. Então, assim, eu acho que a maioria dos cientistas leva isso muito a sério, sabe? Levar esse conceito, essa bagagem aí de ética e de fazer as coisas de maneira correta. Download do cérebro e upload do cérebro. Clássico. Eu, como leigo, nunca botei fé. Eu já discuti isso com algumas pessoas aqui também e acho que é meio que, por enquanto, unânime de que isso é vapor. Qual a tua opinião? Eu tô mais ou menos por aí também hoje em dia. No curto e médio prazo, eu acho que não é execuível. No longo prazo, talvez, Cava, sabe assim, a gente tem evoluído tanto, cara, com tantas áreas. É que, vamos lá, eu absolutamente leigo nisso, tá? Mas é que o ponto é, dado que o cérebro é algo completamente vivo, não adianta fazer o download do meu cérebro e fazer upload no corpo do mandíbula. Não vai ser o Cava. Entendeu? É outro cérebro, Sim. é outro tudo. Não tô nem entrando na questão de se adaptar ao corpo, nesse corpo bonito e musculoso. Esbelto, sexy. Esbelto, sexy. Mas entendeu? Não é o Cava. Sim. Então, mas eu acho que vai ser possível algum tipo de... Escrever um exemplo besta, a quantidade de neurônios que eu tenho é diferente da quantidade de neurônios que ele tem. Não quer dizer que é mais ou menos, mas assim, já é diferente. Como é que você, entendeu? Como é que você lida com isso? Já é um outro Cava, entendeu? O mandíbula lida só sorrindo. Sorriso dele. Não, então, eu concordo, cara, assim, tem muita gente que busca, né, não faz, sei lá, um ano que eu li um pesquisador grande que está com um aporte grande para tentar fazer isso daí acontecer. Mas isso, você sabe o que é, né, cara? Chama desigualdade. Tem uns bilionários que Exato. estão virando trilionário e os caras Que estão querem queimando ficar dinheiro vivo. para brincar de Deus. Que querem continuar a estar vivo cara, para frente. que nem Black criou... Mirror. Tipo, o Total. cara não tem mais onde gastar dinheiro, aí o cara quer viver para sempre e aí o cara gasta num negócio que, assim, é puro desejo de... É verdade, é verdade. Mas assim, então, Eu quero tem, dizer assim, gente não tem base científica isso, tem gente que acredita que isso é factível no curto prazo. No momento eu diria que Mas não. vamos lá, mas tem gente séria que acredita, porque eu acreditar, o Mandíbula acreditar, nós não temos nenhum conhecimento sobre isso, é uma opinião de um leigo boba. Do que se acompanha, tem gente séria da área que acredita nisso ou não? No curto prazo, Tá. Legal. não. Cara, adorei o papo com você. Pena que você demorou muito pra vir. Espero que você volte. Parabéns, cara. Muito, muito legal ver brasileiro fazendo coisa de ponta e esse pezinho na ciência, na pesquisa base, esse pezinho no lado do empreendedorismo, cara, é uma coisa que a gente precisa ver cada vez mais. E a gente tem recebido gente assim aqui, muito legal. Mas é uma coisa que também, cara, fico muito feliz de ver, cara. Parabéns, espero que você continue. E volte aqui também para mostrar resultados e as próximas startups, né? Que está virando Show, né? serial agora, cara. Eu agradeço bastante, Cava. O Cava, nós conhecemos tem mais ou menos um ano. Ele me convidou para vir para cá um pouco depois e demorou 10 meses para acontecer. Mas fiquei super feliz. Apoio bastante aí o podcast. Tomara que também continue de vento em popa para voltar aqui. Vamos ver quando, né? Com ideias novas, com resultados daqui novos. 10 anos. Não, menos, Cava. Do jeito que você é noiva, você não pode nunca. Nada, mas agora vai facilitar. Muito bom. Cara, valeu mesmo. Mandíbula, muito obrigado. Eu que agradeço, o papo show de bola. Muito legal esse assunto, cara. Mandíbula não fez pergunta, mas eu achei isso legal, Mandíbula, mesmo assim, tá? Eu não fiz pergunta porque o assunto é complexo demais pro meu cérebro assimilar, então quando vocês já estavam mudando de assunto, eu ainda estava no assunto anterior. Cara, mas eu acho que a História. gente vai ficar pensando sobre isso muito tempo ainda, cara. Que é um Com certeza. assunto bom, cara. Muito legal. Agradecer também ao pessoal que mandou a comida. Quem mandou a comida pra gente, Mandíbula? Foi o Empório Flare. Muito bem, tá esperto. E, obviamente, a Accent também que viabilizou tudo isso. Legal. Valeu, Fabrício. Valeu, gente, um abraço.